As notas da minha irmã eram muito estranhas. Eu tirava 600 pontos, ela tirava 610. Eu chegava a 610, ela logo virava 620. A nota dela sempre ficava exatamente 10 pontos acima da minha. Mas sempre que eu faltava a uma prova, a nota da minha irmã despencava sem limite. Minha suspeita foi confirmada por isso. As notas da minha irmã estavam ligadas às minhas. Partindo desse ponto, um plano maluco começou a tomar forma na minha cabeça. Se no vestibular nacional eu tirasse mais de 740 pontos, o que aconteceria? Na véspera do vestibular, eu parecia um monge asceta. Enquanto minha irmã era do tipo que só queria curtir, ela se apoiava no fato de ter a mim e ficava arrogante sem nenhum limite. Chegou até a abandonar os estudos, saía por aí se divertindo com os amigos. Toda vez que era pega, ela fazia cara de impaciência. Minha irmã revirou os olhos e bateu o celular com força na mesa. Vocês não cansam? Fiquem tranquilos, a melhor nota do vestibular vai ser minha. E eu também não decepcionei a confiança dela. Em cada simulado, eu a colocava com firmeza no topo do ano. Eu queria deixá-la se afundar naquele falso paraíso. Enquanto eu, em segredo, me aproximava passo a passo dos 741 pontos, os dias do último semestre do terceiro ano pareciam uma faca cega, cortando meus nervos golpe por golpe. Todo dia eu acordava às 5 da manhã e dormia à meia-noite, fora comer e ir ao banheiro. Todo o resto era resolver exercícios. Eu me mantinha, trancado naquele quartinho que quase nunca via a luz do sol. Funcionando com precisão como uma máquina que nunca parava, o quarto da minha irmã ficava ao lado. De vez em quando vinha o som dela rindo em chamada de vídeo com os amigos, ou gritos exagerados enquanto assistia às séries. Às vezes ela aumentava o volume de propósito, como se estivesse exibindo que podia agir sem nenhum controle. Eu não ligava! Já tinha aprendido a bloquear todo o ruído. Na minha cabeça só havia uma voz se repetindo. O número 741 era como um prego cravado no meu coração. Sempre que eu pensava em desistir, eu apertava esse prego com força. A dor me mantinha lúcido. Em março, Lin Xiaoxiao começou a entrar e sair do meu quarto com frequência. No começo, não dei importância. Achei que ela só viesse procurar alguma coisa. Depois percebi que algo estava errado. O olhar dela para mim mudou. Trazia avaliação e sondagem. Uma vez eu estava fazendo um problema final de matemática. Ela empurrou a porta e entrou. Ficou atrás de mim, olhando por muito tempo o meu rascunho. Irmão, por que você anda estudando tanto? Eu nem levantei a cabeça. Continuei escrevendo. Mais ou menos. O vestibular tá chegando. Como eu não vou estudar? Lin Xiaoxiao chegou um pouco mais perto, querendo ver direito o que eu escrevia, mas antes você não se esforçava tanto assim. Meu coração deu um baque. Mas meu rosto não mostrou nada. Suspirei de propósito. Larguei a caneta e fingi estar cansado. É culpa do pai e da mãe, que ficam me pressionando. Disseram que, se eu não passar numa universidade do projeto 985, vão cortar minha mesada. O que eu posso fazer? A expressão de Lin Xiaoxiao relaxou, e até surgiu um traço de deboche no canto da boca. Você numa 985. Ela virou e saiu. Antes de ir, ainda fez questão de alfinetar. Não se canse demais. No fim, a melhor nota vai ser minha mesmo. Eu olhei para as costas dela, não disse nada. Esperei a porta fechar, só então peguei a caneta de novo. O canto da minha boca se ergueu levemente. Ótimo! Continue me desprezando assim. Quanto mais você me desprezar, mais seguro eu fico. Mas a vigilância de Lin Xiaoxiao não desapareceu por completo. Nos dias seguintes, ela começou a sondar, direta e indiretamente, meu progresso nos estudos. Perguntava qual matéria era mais difícil. Perguntava quanto eu conseguia tirar nos simulados. Às vezes, também dizia coisas desanimadoras na minha frente de propósito, tentando abalar meu estado mental. Eu reagia conforme o golpe vinha. Em cada simulados eu controlava a nota de propósito para não parecer destacado demais. Mantinha-me entre os 5 primeiros do ano, sem chamar atenção nem levantar suspeitas nela. Meu verdadeiro trunfo. Eu guardava no coração aqueles tipos de questão mais difíceis, aquelas técnicas mais complicadas. Eu só praticava sozinho, de madrugada. Depois de resolver, rasgava o rascunho e jogava no vaso, sem deixar nenhum vestígio. Uma noite, eu estava resolvendo questões de competição, quando ouvi um movimento na sala. Era minha mãe e Lin Xiao. Xiao conversando. Abri a porta só uma fresta e ouvi escondido. Xiao, seu irmão não anda se esforçando demais? Vejo ele se trancar no quarto todo dia. Nem sai pra comer. Lin Xiao riu sem se importar. Pai, com o que você tá preocupado? Por mais que ele se esforce, até onde vai chegar? De qualquer forma, qualquer nota que ele tire, eu vou conseguir 10 pontos a mais. Quanto mais ele se esforçar, mais alta não fica a minha nota? Isso. Minha filha é inteligente mesmo. Então deixa ele se esforçar. Assim ele trabalha pra você. Hahaha, eu ouvi aquilo e fechei os punhos com força. As unhas afundaram na carne, mas por fora, mantive a calma.
Fechei a porta de leve e continuei resolvendo exercícios. Numa noite de abril, eu resolvia questões no quarto como sempre. Quando ouvi um som sutil do lado de fora, apurei os ouvidos. Eram passos bem leves, como se a pessoa tivesse medo de ser descoberta. Depois veio o som da maçaneta girando, muito devagar. Entendi na hora. Ela estava me espionando. Eu não virei a cabeça. Continuei fingindo estar concentrado nas questões, mas na verdade, eu já tinha trocado a prova na minha mão por uma folha comum de questões básicas. Os materiais difíceis de verdade já estavam trancados na gaveta, no fundo mais profundo. A porta abriu uma fresta fininha, pelo canto do olho. Vi metade do rosto de Lin Xiaoxiao. Ela olhava as coisas na minha mesa. Suspirei de propósito e murmurei comigo mesmo. Como errei essa questão de novo? Difícil demais. Depois fechei o caderno e deitei sobre a mesa, fingindo descansar. A fresta da porta se fechou em silêncio. Os passos foram se afastando. Eu endireitei o corpo e soltei uma risada fria. Lin Xiaoxiao. Quanto mais você se protege de mim, mais isso prova que você tem culpa. Você sabe melhor que qualquer um que essas notas não são suas. Você é só uma parasita. Sem mim, você não é nada. No simulado de maio, eu tirei 695. Lin Xiaoxiao, 705. Primeiro lugar do ano. No dia em que o resultado saiu, ela comemorou em grande estilo em casa. Meus pais a cercavam cheios de cuidado e a elogiavam por dar orgulho à família Lin. A mesa estava cheia dos pratos favoritos dela. Eu me sentei num canto, comendo arroz em silêncio. Como uma pessoa invisível, meu pai largou os hashes e olhou para Lin Xiaoxiao com o rosto cheio de satisfação. Xiaoxiao, você foi bem desta vez. Continue assim e o vestibular tá garantido. Minha filha é inteligente mesmo. Também. Olha de quem são os genes. Minha mãe também concordou, com um orgulho impossível de esconder na voz. Lin Xiaoxiao olhou para mim toda satisfeita. O canto da boca subiu num sorriso debochado. Irmão, você precisa se esforçar. Não fique tão longe de mim, senão o pai e a mãe vão passar vergonha. Eu respondi com um som baixo, sem rebater, e continuei comendo, mas por dentro eu ria friamente. Aproveite bastante. Este é seu último momento de glória. Naquela noite, fiquei virando na cama sem conseguir dormir. Na minha cabeça, eu repassava sem parar os 2 dias do vestibular e tudo o que poderia acontecer. Em junho, o vestibular nacional chegou conforme previsto. Na noite de 6 de junho, Lin Xiaoxiao saiu para beber com os amigos. Disse que era uma comemoração antecipada. Minha mãe não só não a impediu, como ainda enfiou um maço de dinheiro na mão dela, dizendo que a filha tinha trabalhado duro e merecia relaxar. Eu vi aquela cena pela fresta da porta do quarto. Meu coração não teve a menor oscilação. Só achei irônico. Naquele dia, às 8 da noite, eu já estava na cama. O despertador estava marcado para 6 da manhã seguinte. Deitado na cama. Eu estava anormalmente calmo, como um espadachim esperando a lâmina sair da bainha. Toda a minha tolerância seria recompensada amanhã. Na manhã seguinte, acordei na hora certa. Comi algumas mordidas simples de café da manhã e saí. Minha mãe levou Lin Xiaoxiao ao local de prova. Para mim, só disse de modo superficial: faça uma boa prova. Eu assenti e não falei muito, pensei. De qualquer forma, esta é a última vez. Depois disso, cada um segue seu caminho. O local de prova era no prédio antigo da escola. Fiquei na sala do 3º andar, perto da janela. A luz do sol entrava bem ali. Sentei e arrumei os materiais um por um. Respirei fundo, fechei os olhos e murmurei no coração: Lin Feng, você esperou 18 anos por este dia. Não perca. O sinal da prova de língua chinesa tocou. No instante em que abri a prova, minha mente ficou mais clara do que nunca. Cada questão parecia um velho amigo. Cada armadilha da interpretação de texto eu já tinha previsto antes. O tema da redação era exatamente de um tipo que eu tinha treinado inúmeras vezes. Minha escrita fluiu como se fosse guiada. Depois da prova de língua chinesa, saí da sala. Lin Xiaoxiao correu imediatamente e me bloqueou. Ela estava com uma maquiagem impecável, mas havia um pânico quase imperceptível no fundo dos olhos. Perguntou como tinha sido minha prova. Eu disse: foi razoável. Lin Xiaoxiao franziu a testa e insistiu: razoável? Razoável quanto? Quantas questões de múltipla escolha errou? Olhei para ela e de repente achei meio engraçado. Ela estava tentando confirmar quantos pontos eu tinha feito. Para calcular a própria nota? Não sei. Não conferi as respostas. Lin Xiaoxiao torceu a boca. Não ficou muito satisfeita com a resposta, mas também não insistiu mais. Virou e saiu. Eu olhei para as costas dela e pensei: por que tanta pressa? De qualquer forma, amanhã o resultado sai. Aí você vai ficar desesperada. À tarde, no meio da prova de matemática, aconteceu um imprevisto. Minha barriga começou a doer violentamente de repente. Talvez algo que comi de manhã não estivesse bom, ou talvez fosse pressão demais. O suor frio desceu na hora. Fiquei debruçado na mesa por vários segundos até me recuperar. O fiscal se aproximou e perguntou baixinho: aluno,
Você está bem? Quer ir à enfermaria? Balancei a cabeça e disse entre os dentes, não é nada. Que brincadeira. Eu esperei 18 anos. Justamente por esta prova, mesmo que eu morra, vou morrer. Em cima desta folha, apertei minha coxa com força. A dor intensa fez eu esquecer por um tempo o desconforto no abdômen. E continuei resolvendo. Aqueles números e fórmulas chegaram a ficar embaçados diante dos meus olhos. Mas eu me forcei, confiando na memória muscular. E terminei cada questão. Na última questão final, usei 3 métodos para conferir. Só larguei a caneta depois de confirmar que não havia erro. Quando saí da sala, eu estava quase desabando. Procurei um canto sem ninguém e agachei. Demorei bastante para me recuperar. Lin Xiaoxiao mandou mensagem perguntando como tinha sido matemática. Respondi com 2 palavras, normal. Ela respondeu em 1 segundo, com uma expressão convencida, claramente achando que estava garantida de novo. Olhei aquela expressão e só achei ridículo. O ignorante não tem medo. Era exatamente esse tipo de pessoa. No dia seguinte foram ciências e inglês. Meu estado já tinha se recuperado em grande parte. Essas 2 matérias eram meus pontos fortes, especialmente ciências. Aquelas questões grandes de física, inferência de química e genética de biologia. Todas eram tipos que eu tinha praticado inúmeras vezes. Resolvi tudo com fluidez. No fim, ainda sobraram 20 minutos para revisar. Conferi cada questão 2 vezes, garantindo que não haveria nenhum erro. Inglês, então, nem se fala. Seria difícil o corretor não dar uma nota alta. Depois da última prova, saí da sala, fiquei parado na entrada do prédio, levantei a cabeça e olhei para o céu. O sol era ofuscante, mas eu não desviei. Fiquei ali reto, deixando a luz bater no meu rosto. 18 anos. Finalmente eu sobrevivi a isso. Lin Xiaoxiao foi a primeira a correr e me bloquear. Hoje ela estava vestida de um jeito especialmente chamativo, como um pavão orgulhoso. Os olhos brilhavam de ganância. Perguntou como eu tinha ido. Bem, melhor do que nunca. Nunca estive tão bem na vida. Os olhos de Lin Xiaoxiao se iluminaram na hora, como se ela tivesse visto montanhas de ouro e prata. Ela virou a cabeça e correu para buscar mérito com nossos pais. Pai, mãe, meu irmão disse que foi muito bem. Então eu com certeza fui ainda melhor. Olhando para as costas dela, tão alegre, eu também sorri. Era o sorriso de um caçador vendo a presa cair na armadilha. Lin Xiaoxiao, você sabe com o que parece agora? Com uma mariposa se jogando no fogo, achando que aquilo é o sol. Nas férias de verão após o vestibular, Lin Xiaoxiao se soltou por completo. Ela bateu no peito e garantiu aos nossos pais que ficaria entre os 10 primeiros da província. Pegou adiantado uma mesada enorme, não só trocou o celular e o computador por modelos de ponta, como ainda pegou o dinheiro que nossos pais tinham juntado com esforço e saiu gastando com um bando de amigos irresponsáveis. Atualizava as redes todos os dias. Tudo era comer, beber e se divertir. Sem a menor noção do perigo, uma noite, vi uma postagem dela. Era uma foto num restaurante, The Look Show, com a legenda futura campeã comemorando antecipadamente. Embaixo um monte de gente curtia e comentava. Coisas como, Xiao Xiao, você é incrível. Ou paga um jantar pra gente. Olhei aqueles comentários e achei tudo absurdo. E eu queria voltar ao interior pra ver meu avô. Pedi dinheiro da passagem aos meus pais. Nem terminei de falar. E minha mãe já me cortou. Ela nem levantou os olhos. O tom era extremamente superficial. Ver o quê? A família tá sem dinheiro. Você não viu que Xiao Xiao precisa usar dinheiro? Olhei para o rosto dela, tão convencido da própria razão, e senti uma onda de nojo. Comigo, nem um centavo. Com Lin Xiaoxiao, dinheiro jogado aos montes. Esses eram meus pais. Meu pai estava sentado no sofá vendo televisão, sem nem virar a cabeça, acrescentou. Se você quiser ir, dê seu jeito. Não conte com a família. Não falei mais nada. Virei e voltei para o quarto. Na manhã seguinte, bem cedo, saí e fui procurar trabalho carregando tijolos numa obra. O sol estava cruel demais. Deixava a pessoa tonta e com a vista turva. Mas apertei os dentes e trabalhei por meio mês. Só então juntei dinheiro suficiente para passagem e para comprar coisas para o meu avô. Aquele meio mês foi um dos períodos mais duros da minha vida. Depois de meio mês, eu juntei mais de 1000 yuans, o bastante para passagem de ida e volta. E para comprar alguns suplementos para o meu avô. O dia da consulta das notas caiu justamente no aniversário de 18 anos de Lin Xiaoxiao para ser coroada diante de todos. No momento mais glorioso da vida dela, ela organizou um banquete extremamente luxuoso, tios, tias e parentes de todos os lados. Colegas e chefes dos meus pais todos foram convidados. No salão, os elogios vinham de todos os lados. Um parente distante se aproximou do meu pai com uma taça, sorrindo de orelha a orelha. Velho Lin, a sorte ancestral da sua família tá brilhando. Os gêmeos são tão promissores. Outro parente concordou, com um tom meio ácido. O filho mais velho só sabe estudar feito máquina. Não é sensato.
Xiao é que é atenciosa. Tem notas boas e ainda é esperta. 100 vezes melhor que o irmão. Os mais jovens cercavam Lin Xiao como estrelas ao redor da lua. Uma prima ficou até com os olhos vermelhos de inveja. Senhorita Xiao, você é incrível. Com a carta de admissão da Tsinghua ou da Pequim na mão e um namorado bonito no braço, você é uma vencedora da vida. Que horas dá para consultar a nota? Queremos testemunhar o momento histórico do nascimento da campeã. Calma. Se for uma das primeiras da província, os escritórios de admissão da Tsinghua e da Pequim vão ligar antes para disputar a pessoa. Assim que a frase terminou, o telefone realmente tocou, mas não era para ela, era para mim. Sob os olhares perplexos de todos, atendi uma ligação depois da outra. O grupo de admissão da Qingda, os escritórios da Tsinghua e da Pequim e professores de admissão de várias universidades de ponta. Agradeci com educação e disse que pensaria com cuidado. Os olhos de Lin Xiao quase saltaram. Ela encarava sem piscar o próprio celular que não fazia nenhum movimento. Ela tentou sustentar as aparências e espremeu uma frase entre os dentes. Os melhores sempre aparecem no final. Enfim, o sistema de consulta das notas abriu. Todos começaram a pressionar Lin Xiao para fazer login. Eu também abri a página de consulta em silêncio, no canto. Embora estivesse confiante, quando chegou de verdade esse momento, minhas palmas ainda suaram um pouco. Minha mãe primeiro virou a cabeça para mim, com tom casual, e perguntou quanto eu tinha tirado. Mostrei a tela do celular a todos e disse com calma. Tirei 741 pontos. O salão inteiro explodiu em surpresa. Eu reprimi a alegria imensa que agitava meu peito e mantive o rosto sem expressão. Consegui. Eu realmente consegui. Minha mãe ficou atordoada por um instante. Assentiu de forma mesquinha. E nem olhou mais uma vez. Virou e avançou para Lin Xiao. A voz dela tremia de empolgação. Rápido! Xiao com certeza tirou mais. Lin Xiao estava cercada por todos os lados. Não tinha nem onde se esconder. Com os dedos tremendo, ela apertou confirmar. No segundo seguinte, o rosto dela endureceu. A expressão foi tão bonita quanto a de alguém que engoliu uma mosca. Na tela, apareciam claramente 3 números vermelhos. 751. A voz de Lin Xiao tremia inteira. Ao redor houve um silêncio mortal. Um parente distante que não entendia a situação ainda elogiava de olhos fechados. Nossa, 751 pontos. 10 pontos a mais que o irmão. Xiao é mesmo um prodígio. Se não me engano, a nota máxima do vestibular não é só 750? O clima congelou na hora. Lin Xiao entrou em pânico. O suor frio fez a maquiagem delicada dela escorrer toda torta. Com certeza é falha do sistema. Tem gente demais consultando nota. Está travado. Ela atualizava a página como louca, quase furando a tela com os dedos. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aquele maldito 751 era como um prego. Cravado firmemente no campo da nota total, alguém sugeriu trocar de celular. Talvez fosse problema de cache do aparelho. Lin Xiao agarrou aquilo como uma tábua de salvação. Tomou o celular de outra pessoa. O resultado da consulta continuou. 751. Aquele ponto a mais era como um tapa enorme acertando o rosto dela com força. Foi nesse momento que a porta do salão foi aberta. Alguns policiais uniformizados e funcionários da Secretaria de Educação entraram com expressões sérias. O funcionário à frente olhou ao redor e perguntou em voz grave. Quem é Lin Xiao? O Instituto de Exames Educacionais detectou uma anomalia extrema na nota. Há suspeita de ataque grave ao sistema ou fraude significativa. Faz um favor, venha conosco. Para colaborar com a investigação, Lin Xiao ficou tão assustada que as pernas fraquejaram e caiu sentada no chão. O rosto dela estava pálido como um fantasma. Quando meus pais viram aquela cena, também se desesperaram. Mas a primeira reação deles não foi consolar a filha. Foi procurar instintivamente um bode expiatório. No meio do pânico, minha mãe me empurrou para a frente, apontou para mim e gritou. Foi ele que fez. Com certeza ele teve inveja da irmã e invadiu o sistema. Alterou as notas. Senhores, prendam ele. Isso não tem nada a ver com a minha filha. De novo. Esses eram meus pais. No momento crucial, me usavam sem hesitar como escudo. Mesmo que o motivo fosse absurdo e ridículo, mesmo que a lógica não fizesse o menor sentido, desde que salvassem a filha preciosa deles, o que importava me sacrificar? Meu coração morreu por completo. E ao contrário, me senti leve como nunca. Afastei a mão da minha mãe e olhei friamente para aquele bando de palhaços. Eu não sou hacker. Sou Lin Fang, o campeão da área de ciências da província. Lin Xiao está ali. Quem tirou o milagre humano de 751 pontos foi ela. Meu pai, furioso, avançou para me dar um tapa. Agarrei o pulso dele de uma vez. Meu olhar feroz fez ele se assustar. Tente encostar em mim. Os responsáveis estão logo atrás de mim. Agora eu... Sou disputado pela Tsinghua e pela Pequim. Sou disputado pela mídia. Tente encostar em mim. A partir deste momento, nesta casa, ninguém mais pode me controlar. E ninguém mais pode me maltratar.
Aquela cerimônia de maioridade, que deveria ser uma exibição, virou completamente uma farsa. Lin Xiaoxiao foi levada para colaborar com a investigação, deixando um caos para trás. Isso simplesmente não podia ser abafado. Vestibular Nacional tem nota inédita de 751. O assunto explodiu direto nos tópicos. Naquela noite já estava entre os assuntos mais comentados. A internet inteira acompanhava a fofoca e ria da situação. Alguns diziam que a ganância engole a própria pessoa. Será que comprou ponto e se empolgou demais? Outros diziam: se for fraudar, dá para usar um pouco o cérebro? A nota máxima é 750, e você tira 751. Está insultando os corretores, ou insultando o sistema. Alguns descobriram as contas sociais de Lin Xiaoxiao e viram que ela passou esse semestre todo comendo, bebendo e se divertindo, praticamente sem estudar. A opinião pública atacava Lin Xiaoxiao em uma só direção. Todos achavam que ela tinha usado contatos para alterar a nota, mas a mão escorregou e alterou demais. Eu li aqueles comentários e sentia uma satisfação impossível de descrever. 18 anos. Esperei por este momento. Esperei 18 anos. Finalmente fiz todos enxergarem a verdade. O resultado da investigação saiu rápido. O cartão-resposta de Lin Xiaoxiao estava anormal. Nas questões de múltipla escolha, apareceu inexplicavelmente um ponto a mais na leitura, o que causou estouro na nota total. Embora não houvesse prova direta de que ela tivesse alterado o cartão-resposta, por uma questão de justiça, a Secretaria de Educação decidiu usar uma prova reserva e fazê-la refazer a prova sozinha. Quando a notícia chegou em casa, Lin Xiaoxiao estava deitada no sofá mexendo no celular. Ao ouvir que teria de refazer a prova, ela pulou inteira. O rosto ficou pálido na hora. Como assim refazer? Por que eu tenho que refazer? Aquela nota era minha de verdade. Foi o sistema que deu problema. Meu pai estava sentado ao lado, com o rosto fechado, e repreendeu em voz baixa. Fale mais baixo. Os vizinhos vão ouvir. Minha mãe andava em círculos de ansiedade, enquanto consolava Lin Xiaoxiao e discutia uma solução. Xiaoxiao, não entre em pânico. Se tem que refazer, refaça. Você é tão inteligente. Com certeza vai dar tudo certo. Mas Lin Xiaoxiao parecia enlouquecida. Fez escândalo em casa, rolando e chorando, gritando entre lágrimas. Exigindo que eu fizesse a prova junto com ela? Não. Sem meu irmão, eu não faço. Façam ele vir comigo. Quero que ele sente ao meu lado. Ela correu até mim e agarrou meu braço. As unhas afundaram na carne. Os olhos vermelhos davam medo. Lin Fang, você tem que fazer comigo. Você ouviu? Afastei a mão dela e disse com voz gelada: eu já fiz minha prova, por que eu acompanharia você nessa repetição? Lin Xiaoxiao ficou paralisada. O olhar dela para mim se encheu de incredulidade. Como se nunca tivesse imaginado que eu a recusaria. Minha mãe avançou imediatamente para tomar partido. Lin Fang, que atitude é essa? Sua irmã já está assim? Você não pode ajudar um pouco? Xiao Feng, isso envolve a reputação da nossa família toda. O que custa acompanhar Xiaoxiao em uma prova? Olhei para eles e achei tudo ridículo e triste. O que quer dizer reputação da família toda? Aquilo era a reputação de Lin Xiaoxiao. Essas coisas nunca tiveram nada a ver comigo. Eu disse, eu recuso! E voltei para o quarto, tranquei a porta por dentro e não abri. Por mais que batessem ou xingassem lá fora, claro que essa exigência absurda também foi rejeitada pela Secretaria de Educação. No fim, Lin Xiaoxiao, sob supervisão total, refaria a prova sozinha. A sala foi montada numa reunião da Secretaria Municipal de Educação, com câmeras de vigilância, funcionando 24 horas por dia, e 3 fiscais acompanhando-a o tempo inteiro. Com medo de que ela aprontasse algo de novo, o resultado, como esperado, foi um desastre. A nota total da repetição foi 157. Nem foi tão alta quanto os simulados comuns dela. Ela já tinha no máximo base de 300 pontos. Nesse semestre, só pensou em namorar e sonhar em ser a primeira colocada, nem abriu os livros. No dia em que a nota saiu, eu estava carregando tijolos na obra. Recebi uma mensagem de um colega, dizendo que Lin Xiaoxiao tinha tirado 157 na repetição. Fiquei paralisado por um instante. Depois sorri e me agachei no chão. Demorei muito para levantar. Um colega de obra achou que eu tivesse sofrido insolação e até me ofereceu água. Balancei a mão e disse que não era nada. Eu só estava feliz demais. Aquela repetição arrancou diretamente a máscara dela. Antes, 751. Depois, 157. O contraste enorme fez a opinião pública explodir de vez. Os comentários dos internautas eram melhores um que o outro. Alguém disse, ha 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 ha, 157. Esse sim deve ser o nível real. Alguém disse, agora está confirmado. Aquele 751 anterior foi fraude com certeza. Também fizeram um meme, colocando 751 e 157 juntos, com a legenda,
do céu ao inferno. Só é preciso uma repetição de prova. Xiao Xiao não aguentou. A exposição na internet. Tentou jogar boletins de antes do terceiro ano para provar seu valor, mas acabou completamente desmascarada pelos internautas. A melhora absurda e estranha no último semestre do terceiro ano. Antes disso, só notas ruins de 300 pontos, sem jeito de levantar. Todos ficaram ainda mais convencidos de que essa garota trapaceava desde o começo do terceiro ano. De quebra, os internautas também descobriram meus boletins. Do ensino fundamental ao médio, cada grande prova foi desenterrada. Desde pequeno, eu sempre fiquei entre os 3 primeiros. Esse sim é um verdadeiro gênio dos estudos. Estável como uma rocha, alguém comentou. Eles são mesmo irmãos de sangue? Como a diferença pode ser tão grande? Outro disse. Um é 750, a outra nem chega a 250. Olhei aqueles comentários com um turbilhão de sentimentos no peito. Antes, eu achava que, tendo boas notas, eu conseguiria o reconhecimento dos meus pais. Depois eu descobri, não importa quão alta fosse minha nota. Aos olhos deles, eu nunca seria melhor que Lin Xiaoxiao, porque o que eles precisavam não era de um filho excelente, mas de uma ferramenta para cobrir a filha. Os professores e colegas que antes bajulavam Lin Xiaoxiao, agora a viam como se vissem uma praga. Até meus pais eram apontados quando saíam de casa. Os vizinhos comentavam pelas costas. Diziam que a filha da família Lin era só uma inútil, que tinha enganado todo mundo por tantos anos trapaceando. Uma vergonha completa. Naquele período, Lin Xiaoxiao se encolheu no quarto e não ousava ver ninguém. Como um rato atravessando a rua. As cortinas ficavam bem fechadas, até a comida ela fazia minha mãe deixar na porta. Não queria encontrar ninguém, e eu, com a carta de aprovação da Faculdade de Medicina da Qingbei, arrumei minha mala e voltei para minha terra natal para acompanhar meu avô. Era só esperar o início das aulas no fim de agosto e eu estaria livre de vez. Era o que eu pensava. O verão no interior era quente como uma sauna, mas eu me sentia em paz ali. A casa antiga do meu avô ficava ao pé da montanha, 3 cômodos de barro. Na frente havia uma velha árvore de acácia. O canto das cigarras era barulhento, mas não incomodava. Ali era meu verdadeiro lar. Desde que me entendo por gente, eu fui jogado ali. Meus pais diziam bonito que o ar do campo era bom e adequado para cuidar da saúde, mas na verdade, era só porque me achavam um incômodo e queriam que Lin Xiaoxiao recebesse todo o amor e liberdade sozinha, um eu a mais. Era uma concorrência a mais. Meu avô nunca falava mal dos meus pais para mim. Ele só cuidava de mim em silêncio, me ensinava a reconhecer caracteres e estudar, e dizia que a gente precisava depender de si mesmo. A frase que ele mais dizia era: estudar é a única saída para criança de família pobre. Eu gravei essa frase nos ossos. Fiquei na casa antiga por mais de 20 dias. Todo dia acordava cedo para ajudar meu avô a alimentar as galinhas. De manhã, lia no quintal. À tarde, acompanhava ele a dar uma volta no campo. À noite, sentávamos sob a acácia para pegar fresco. Ele me contava coisas do passado. Contava como meu pai era travesso quando criança. Contava como minha mãe era trabalhadora quando acabou de se casar. Eu ouvia aquelas memórias estranhas, como se ouvisse histórias da família de outra pessoa, porque na minha memória, meus pais nunca foram pessoas assim. Uma noite, estávamos sentados no quintal pegando fresco. O luar estava muito claro. Meu avô de repente me perguntou como tinha sido meu vestibular. Pensei um pouco e respondi honestamente que devia ter ido bem. Meu avô assentiu. Havia luz nos olhos turvos dele. Ele olhou para a lua no céu, ficou em silêncio por um tempo e disse: "Se foi bem, ótimo." "Ótimo!" Ele suspirou, com a voz um pouco rouca. "Seu avô nunca foi grande coisa nesta vida. Só conto com você." Baixei a cabeça. Meu nariz ficou um pouco ardido. Desde pequeno, só ele tinha me dito palavras assim. Só ele torcia de verdade por mim. "Vovô, quando eu entrar na faculdade e começar a trabalhar, vou levar o senhor para morar na cidade." Ele acenou com a mão, sorrindo como uma criança. "Eu não me acostumo com a cidade. Só de você ter esse coração já basta." Naquela noite, deitei no cangue de barro da casa antiga, ouvindo os insetos do lado de fora da janela, e pensei que, quando a nota saísse, tudo estaria decidido. Eu faria todos olharem para mim. Lin Fan não era um inútil que qualquer um podia maltratar, nem degrau de ninguém. 12 de agosto. Faltava mais de meio mês para começarem as aulas. Eu estava no quintal ajudando meu avô a secar milho, despejando cestos de espigas douradas sobre a esteira de bambu e espalhando tudo quando o celular no meu bolso tocou de repente. Era o número da minha mãe. Fiquei surpreso por um instante. Ela quase nunca me ligava por iniciativa própria. A última ligação tinha sido antes do vestibular, para perguntar quantos pontos eu achava que tiraria. Com um tom de julgamento e cálculo, atendi o telefone. Do outro lado veio um choro. A voz da minha mãe estava rouca e urgente. "Volte logo. Seu pai teve uma doença repentina e está quase morrendo." Meu coração afundou de repente. A peneira na minha mão quase caiu no chão. Perguntei que doença era. E em qual hospital ele estava? Minha mãe só chorava. Não respondia minhas perguntas.
Repetia sem parar: volte logo, volte logo. Depois desligou, fiquei parado no lugar, com a cabeça toda bagunçada. Meu avô saiu de dentro da casa, viu minha expressão e perguntou o que tinha acontecido. Contei a situação. O rosto dele também mudou, e ele me apressou para arrumar as coisas e voltar. De qualquer forma, ele é seu pai. Você precisa voltar para ver. Assenti. Entrei em casa e enfiei algumas roupas de qualquer jeito na mochila. Antes de eu sair, meu avô veio atrás e enfiou um embrulho de pano na minha mão. Estava pesado. Ele disse: leve. É o dinheiro que seu avô guardou para emergências. Abri e olhei. Dentro havia um maço de notas amassadas e algumas notas de 100 yuans. Somando tudo, dava mais de 2.000 yuans. Era o dinheiro que ele tinha juntado vendendo ovos e verduras. Pouco a pouco, para a velhice, quis devolver, mas ele já tinha se virado e entrado em casa. A silhueta curvada dele parecia especialmente pequena no batente da porta. Apertei aquele embrulho de pano, com os olhos quentes. Da aldeia até o condado, eram 2 horas de ônibus. Do condado até a cidade, eram 3 horas de trem. Depois ainda precisava pegar trem-bala na cidade. No total, a viagem levaria quase 10 horas. Comprei a passagem mais próxima. Sentei no ônibus sacolejante, a paisagem do lado de fora da janela recuava rapidamente, mas minha cabeça começou a esfriar. Tinha coisa errada. Coisas erradas demais. O choro da minha mãe era exagerado demais. Exagerado como uma atuação. Além disso, ela não disse qual doença meu pai tinha. Não disse em qual hospital ele estava. Nem disse como estava exatamente o estado dele. Só ficava me apressando para voltar. Se ele estivesse mesmo em estado crítico, ela deveria dizer que meu pai estava em tal hospital e que eu fosse logo, não que voltasse logo. Voltar para onde? Para casa? Se ele estava sendo socorrido no hospital, como ela teria tempo de ficar em casa me ligando? E ainda tinha o tom dela. Com uma urgência difícil de explicar, essa urgência não parecia preocupação com o marido. Parecia mais medo de eu não voltar. Quanto mais eu pensava, mais estranho parecia. Liguei para o celular do meu pai. Estava ocupado. Liguei de novo. Continuava ocupado. Mudei de ideia e liguei para um colega de trabalho do meu pai. Era um tio que eu já tinha visto algumas vezes. Perguntei com educação se meu pai tinha passado por alguma coisa. O tom da outra pessoa ficou muito surpreso. Seu pai pagou jantar para todo mundo semana passada. Está muito bem. O que aconteceu? Nada. Talvez eu tenha ouvido errado. Inventei qualquer desculpa e desliguei, como eu imaginava. Encostei no banco, encarando as montanhas contínuas do lado de fora da janela, e a pedra no meu coração, ao contrário, caiu. Não era porque eu era frio. Era porque eu conhecia bem demais aquela família. Se meu pai estivesse mesmo em estado crítico, Lince Auxial já estaria chorando nas redes, fazendo drama para ganhar pena. Não ficaria tudo tão quieto. Já que era uma mentira, então qual era o objetivo? De me enganarem para voltar? Levei algumas horas para entender essa pergunta. A resposta estava na cara. A confusão de Lin Xiaotiao tinha ficado grande demais. A piada dos 751 ainda estava nos assuntos mais comentados. Mesmo repetindo o ano, ela não passaria numa boa universidade. Porque sem mim, ela não era nada. E eu estava prestes a ir para King Bay e começar uma vida nova, me livrando completamente desse pântano. Eles não permitiriam que isso acontecesse. Aos olhos deles, o único valor da minha existência era servir de degrau para Lin Xiaoxiao. Ser ferramenta, ser bolsa de sangue. Depois de entender isso, eu, ao contrário, não entrei em pânico. Até senti a calma de um caçador depois de montar a armadilha, esperando a presa morder a isca, só que desta vez, caçador e presa teriam de trocar de lugar, já que vocês querem encenar. Então vou encenar com vocês até o fim. Mas o roteiro final, serei eu quem vai escrever. No trem, usei o dinheiro que meu avô me deu para comprar um celular reserva barato. E também comprei um carregador portátil. Carreguei os 2 celulares completamente. Baixei um aplicativo de gravação que subia tudo automaticamente para a nuvem. Testei 3 vezes, para garantir que nada daria errado. Também mandei mensagens no grupo de calouros da universidade. Para alguns futuros colegas de quarto que eu tinha conhecido, expliquei a situação de forma simples. E pedi que se ficassem mais de 48 horas sem conseguir falar comigo, eles me ajudassem a chamar a polícia. E também compartilhei minha localização em tempo real com eles. Melhor prevenir do que remediar. Caramba, irmão, sua família é tão complicada assim. Tudo bem, a gente está aqui. Pode ir tranquilo? Se der problema, chamamos a polícia na hora. Tome cuidado, mantenha contato sempre. Olhei aquelas mensagens e senti um calor no coração. Pessoas que eu nem tinha encontrado pessoalmente estavam dispostas a me ajudar, enquanto os chamados parentes de sangue queriam me empurrar para a fogueira. Este mundo é mesmo irônico. Quando cheguei em casa, já era o entardecer do dia seguinte. O pôr do sol tingia os prédios velhos de amarelo escuro. Arrastei a mala e fiquei parado embaixo do prédio. Levantei a cabeça para olhar o lugar onde vivi por 12 anos e onde nunca senti pertencimento. Respirei fundo, subi e bati na porta. A porta abriu
e o rosto da minha mãe apareceu na entrada. Os olhos estavam vermelhos, como se tivesse acabado de chorar. Ao me ver, ela primeiro ficou surpresa. Depois abriu imediatamente um sorriso bajulador. Ai, Xiaofeng, você finalmente voltou. Entre logo. O entusiasmo anormal dela me deu arrepios. Desde pequeno, quando ela tinha sido tão atenciosa comigo, entrei sem demonstrar nada. Passei os olhos rapidamente pela sala. Meu pai estava sentado no sofá assistindo televisão. Ainda segurava o controle remoto. O rosto estava muito corado. Não parecia nem um pouco à beira da morte. Fiquei no hall de entrada, com a mão ainda segurando a alça da mala, e perguntei com voz calma. Não disseram que meu pai estava doente? Como está em casa vendo televisão? O ar da sala congelou por um instante. Meu pai levantou os olhos e me lançou um olhar, com a expressão um pouco artificial. O sorriso no rosto da minha mãe endureceu um pouco. Logo ela tentou remendar. Aí, foi um susto à toa. Seu pai passou mal ontem, mas depois fomos ao hospital fazer exames e não era nada grave. Pensamos que você já vai pra Beiana estudar, então queríamos que você voltasse pra gente se reunir, afinal somos uma família. Essas 3 palavras, família, saindo da boca dela, soavam especialmente irônicas. Não desmascarei, só assenti. E respondi com um som baixo. Tirei os sapatos e entrei. Pelo canto do olho, percebi Lin Xiaoxiao na outra ponta do sofá, encolhida no canto, usando pijama, com o cabelo todo bagunçado, o rosto amarelado e 2 marcas escuras sob os olhos. Estava completamente diferente daquela favorita do céu, cheia de orgulho de alguns meses atrás. Ao me ver entrar, ela levantou a cabeça, com um olhar complicado. Havia ressentimento, medo e ainda algo que eu não conseguia entender. Fingi não ver e fui direto para o quarto guardar a mala. Meu quarto ficava no fundo. Tinha pouco mais de 10 metros quadrados. Quase nunca via a luz do sol. Quando eu era pequeno, era um depósito. Depois que voltei da casa do meu avô para estudar, foi arrumado com má vontade para eu morar. O quarto de Lin Xiaoxiao ficava voltado para o sul. Era o quarto principal, grande e iluminado. A distribuição dos recursos desta casa sempre foi separada de forma clara assim. Fechei a porta e comecei a verificar o quarto. Mesa, estante, guarda-roupa e embaixo da cama, olhei tudo um por um. Confirmei que nada tinha sido mexido. Depois tirei da mochila aquele celular reserva, escolhi um ângulo discreto e o apoiei numa pilha de coisas na estante. A câmera ficava exatamente apontada para a porta. Ativei o modo de gravação. Coloquei no silencioso, garantindo que não haveria nenhum som de aviso durante a gravação. Depois de fazer tudo isso, deitei na cama fingindo cochilar. Mas meus ouvidos estavam bem atentos, captando cada movimento da sala. No jantar, minha mãe fez uma mesa cheia de pratos e pela primeira vez me chamou para comer. Ainda colocou comida no meu prato. Xiaofeng emagreceu. Já vai sair de casa. Coma mais. Eu comia sem sentir gosto. Com a cabeça cheia, analisando o que exatamente eles queriam fazer e quando mostrariam as presas. Depois do jantar, meu pai tossiu. Limpou a garganta, como se fosse começar um sermão. Xiaofeng, pedimos para você voltar desta vez. Na verdade, porque temos uma coisa para conversar com você. Levantei a cabeça, com a dose certa de dúvida no rosto. É o seguinte, sua irmã não está muito bem ultimamente. Você também sabe, aquela história do vestibular a afetou demais. Ela está muito deprimida agora. Nem quer sair do quarto. Eu e sua mãe conversamos. Você é o irmão dela de sangue e também a pessoa mais próxima dela. Será que você pode passar mais tempo com ela e conversar para animá-la? Só isso? Esperei que eles mostrassem a verdadeira intenção. Como esperado, minha mãe pegou a deixa, com um tom um pouco sondador. Isso mesmo, Xiaofeng. Vocês 2 são gêmeos. São parentes de sangue, mais ligados que água. Mesmo com ossos quebrados, os tendões continuam ligados. Ajude sua irmã. Qual é o problema? Eu continuei sem responder. Só olhava para eles. O clima ficou travado por um instante. Lin Xiaoxiao de repente levantou a cabeça, olhou para mim com os olhos vermelhos e a voz embargada de choro. Irmão, eu sei que errei, tá bom? Nesse tempo eu entendi. Antes foi tudo culpa minha. Eu não devia ter tratado você daquele jeito. Você pode me dar mais uma chance? Quase ri em voz alta. A atuação dela tinha melhorado. Uma pena que eu não caio nessa... Perguntei o que exatamente eles queriam que eu fizesse. Rasguei direto aquela camada de disfarce. Eu não tinha paciência para rodeios com eles. Meu pai e minha mãe trocaram olhares, como se confirmassem alguma coisa. Meu pai finalmente abriu o jogo. Xiaofeng, é o seguinte. Pensamos em uma solução que também permitiria a Xiaoxiao estudar. Ergui a sobrancelha, indicando que ele continuasse. Xiaoxiao nos contou sobre a nota dela no vestibular. Aquele tal padrão dos 10 pontos, você deve saber melhor do que nós. Existe uma ligação muito especial entre vocês 2. Desde que você esteja presente, ela consegue tirar nota alta. Meu coração deu um salto. Ela realmente tinha contado esse segredo a eles. Meu pai se levantou e foi até mim, com um tom que não admitia discussão, então eu e sua mãe conversamos. Você acha que pode adiar um ano a ida para Qingbei e repetir o ano? Ano que vem.
faz o vestibular junto com Xiao Xiao. Assim ela também consegue entrar numa boa universidade. Nossa família terá 2 filhos em Qingbei. Isso não seria uma honra para os ancestrais? Fiquei paralisado, não por estar chocado com o absurdo do pedido, mas por estar chocado com a naturalidade com que eles faziam esse pedido, como se fosse algo justo e esperado, como se sacrificar meu futuro para realizar o de Lin Xiaoxiao fosse uma obrigação. Minha mãe aproveitou o momento e se aproximou segurando minha mão, com cálculo brilhando nos olhos. Xiaofeng, isso também não te prejudica. Você é tão inteligente. Ano que vem com certeza passa de novo. Aí com a fama de campeão, mas o esforço de um ano repetindo, Qingbei com certeza vai disputar você. E Xiaoxiao também terá um bom futuro. Nós 4 teremos sucesso. Isso não é felicidade para todos? Que bela felicidade para todos. Minha carta de aprovação já chegou. Por que eu repetiria o ano? Meu pai acenou com a mão sem se importar. Carta de aprovação não é nada. Se não se apresentar, aquilo perde a validade automaticamente. Xiaofeng, você é o irmão mais velho. O que custa ceder um pouco à sua irmã? Quando Xiaoxiao tiver sucesso no futuro, ela também não vai se esquecer de você. O dinheiro que ela ganhar também terá uma parte sua. Ouvi a piada mais engraçada do mundo. Eu disse, não concordo. Assim que minha voz caiu, o clima despencou ao ponto de congelar. O rosto do meu pai escureceu. A expressão da minha mãe também endureceu. Já Lin Xiaoxiao levantou a cabeça de repente, e a súplica nos olhos dela virou sombra sombria na hora. Meu pai se levantou e me olhou de cima, com ameaça na voz. Lin Fan, que atitude é essa? Estamos conversando com você numa boa. Como pode recusar de uma vez? Eu disse, porque essa questão não tem espaço para conversa. Eu também me levantei e encarei eles diretamente. Vocês querem que eu desista de Qingbei para repetir o ano com alguém que só consegue tirar 157 pontos no vestibular e depois usar minha nota para colocá-la numa universidade famosa? Com que direito? Minha mãe gritou de forma estridente, porque ela é sua irmã. Você é o irmão mais velho. Ajudar a irmã é natural. Eu ajudei ela por 18 anos. Desde pequeno, vocês deram todos os recursos a ela e me jogaram no interior sem se importar comigo. Agora que ela se colocou nessa situação, vocês se lembraram de mim? Querem que eu sacrifique meu futuro para resolver a sujeira dela? Meu pai bateu na mesa. Os pratos e talheres até pularam. Lin Fan, que atitude é essa? Que atitude? Esta atitude? Eu não faço. Virei e fui para o quarto. Atrás de mim veio o grito histérico de Lin Xiaoxiao. Lin Fan, com que direito você faz isso? Aquelas notas suas deveriam ser minhas. Sem mim, o que você é? Parei, virei e olhei para o rosto distorcido dela. Lin Xiaoxiao, ouça bem, aquelas notas foram escritas por mim, traço por traço. Não tem nada a ver com você. Você conseguir sugar minhas notas foi sua sorte, não sua capacidade, e muito menos uma moeda para você me ameaçar com tanta razão. Lin Xiaoxiao ficou sem palavras diante da minha resposta. As lágrimas nos olhos transbordaram. Não sei se por raiva ou desespero, minha mãe correu e se pôs na frente dela, apontando para mim e xingando. Lin Fan, você deixou sua irmã assim de raiva. Você ainda tem consciência? Perguntei a ela. Vocês têm consciência? Eu não tinha mais paciência para discutir com eles. Entrei no quarto e tranquei a porta por dentro. Do lado de fora, vieram sons de coisas sendo jogadas e batidas. Havia a voz furiosa do meu pai, o choro queixoso da minha mãe e os gritos de Lin Xiaoxiao misturados também, como uma panela de mingau fervendo. Encostei na porta, fechei os olhos ouvindo aquele barulho irritante, mas meu coração estava estranhamente calmo. Esta noite era só o primeiro round. O confronto de verdade ainda estava por vir. Eu tinha um pressentimento. Eles não desistiriam tão facilmente. Esperem. Paciência é o que não me falta. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei com os olhos fixos no teto e os ouvidos sempre alertas. Passava das 2 da madrugada, quando ouvi sons baixos do lado de fora da porta, como se alguém conversasse em voz baixa. Prendi a respiração e ouvi com atenção. Eram meu pai e minha mãe. A voz da minha mãe estava muito baixa, mas ainda consegui ouvir. Velho Lin, que tal a gente aproveitar que ele dormiu e guardar as coisas dele? Sem documento de identidade e carta de aprovação. Quero ver como ele vai embora. Olha, a luz do quarto dele já apagou. Com certeza dormiu. Vamos agir esta noite, para evitar problemas se demorarmos. Os passos se aproximaram da porta. Meu coração acelerou, mas meu corpo não se mexeu nem um pouco. Fingi estar dormindo profundamente. A maçaneta girou de leve. Fiquei grato por ter trancado a porta. Do lado de fora veio o xingamento abafado da minha mãe. Esse moleque ainda tranca a porta? Esquece, amanhã a gente vê. De qualquer forma, ele não consegue fugir. Os passos foram se afastando. Abri os olhos e encarei o teto no escuro, rindo friamente por dentro, como eu esperava. Eles nunca tiveram intenção de me deixar ir. Desde o momento em que pisei nesta casa, caí na armadilha deles, mas o que eles não sabiam era que eu já estava preparado. Ainda não se sabe quem vai vencer este jogo. Na manhã seguinte, tentei girar a maçaneta. A porta estava trancada por fora. Meu coração deu um baque.
Fui até a janela e olhei para fora. Do lado de fora havia grades de segurança. Soldadas com firmeza! Não dava para sair de jeito nenhum. O sinal do celular ainda existia, mas a internet da casa tinha sido cortada. Usei os dados móveis para mandar uma mensagem aos colegas de quarto dizendo que estava bem. Disse que por enquanto não havia problema, mas a situação não era boa. E pedi que ficassem de prontidão. Por volta das 10 da manhã, a fechadura fez barulho. Minha mãe entrou com uma tigela de mingau. A expressão dela sorria sem sorrir. Está com fome? Coma alguma coisa. Já pensou direito? Não peguei a tigela. Ela colocou o mingau sobre a mesa, suspirou, com um tom meio ameaçador. Xiaofeng, sua mãe te dá um conselho. Quem entende a situação é sábio. E daí que você passou em Qinbei? Quem vai pagar sua mensalidade e suas despesas? Você acha que vamos te dar um centavo? Quando chegar a hora, você nem vai conseguir estudar? Não vai acabar voltando obediente? Olhei para ela, sem dizer nada. Ao ver que eu não falava, ela achou que eu estava abalado e aumentou a pressão. Se aquela sua carta de aprovação ainda está aí, nem dá pra ter certeza. Se você obedecer direitinho e repetir o ano que vem, vamos te apoiar com tudo. Mas, se não obedecer, ela não continuou. Mas o sentido já estava muito claro. Continuei sem dizer nada. Depois que ela saiu, percebi que a porta tinha sido trancada de novo. A partir daquele momento, eu fui oficialmente mantido em cárcere dentro de casa. No primeiro dia, ainda consegui manter a calma. No segundo dia, comecei a ficar ansioso. Não por medo, mas porque o tempo passava pouco a pouco. A data de início das aulas estava cada vez mais perto. Eu precisava encontrar um jeito de sair. No terceiro dia, decidi arriscar uma tentativa. 2 da madrugada. Todos estavam dormindo. Levantei em silêncio. Usei a parte de lixa do cortador de unhas para tentar abrir a fechadura. Esse tipo antigo de fechadura de mola não era difícil de abrir. Gastei cerca de 10 minutos, até finalmente ouvir um leve clique. A porta abriu, prendi a respiração e fui me movendo para fora, passo a passo. A sala estava completamente escura. Apalpei a parede e fui na direção da porta principal. Meu coração batia como se fosse saltar pela garganta. O piso sob meus pés às vezes soltava um rangido leve. A cada som, eu parava e escutava o movimento. Só continuava depois de confirmar que não havia ninguém. Bem quando minha mão estava prestes a tocar a maçaneta da porta principal. A luz acendeu e meu corpo inteiro congelou. Meu pai estava parado na entrada do corredor, segurando um bastão de madeira, com o rosto fechado. Ele claramente esteve esperando eu tentar fugir. Não expliquei nada. Virei e corri de volta, mas já era tarde demais. Ele avançou em poucos passos e acertou o bastão nas minhas costas. A dor intensa me derrubou no chão. Depois veio uma enxurrada de agressões e xingamentos. Encolhi o corpo e protegi a cabeça. O bastão caía uma vez atrás da outra no meu corpo. Cada golpe doía até o fundo. Para você fugir. Para você não obedecer, vou acabar com você, ingrato. Minha mãe e Lin Xiaoxiao, não sei quando também saíram. Ficaram paradas ao lado olhando. Ninguém falou nada para impedir. No rosto de Lin Xiaoxiao havia até um leve sorriso de satisfação. Meu pai se cansou de bater. Parou, respirando pesado. Eu vou te dizer, Lin Feng, nesta vida nem pense em fugir desta casa. A menos que aceite repetir o ano. Fiquei caído no chão, com o corpo inteiro tremendo. Não de medo, mas de raiva. 18 anos de tolerância quase romperam meu peito naquele momento. Mas eu aguentei. Ainda não era a hora. Minhas provas ainda não eram suficientes. Minha segunda carta ainda não estava pronta. Fui arrastado de volta para o quarto e jogado na cama. A porta foi trancada de novo com firmeza. E ainda colocaram um cadeado militar, dessa vez do tipo pendurado por fora. Não dava para arrombar. Deitei na cama, com as costas ardendo de dor. Essa dor, ao contrário, me deixou ainda mais lúcido. Lin Feng, por que tanta pressa? Você já esperou 18 anos. Alguns dias a mais não fazem diferença. Deixe eles se orgulharem por mais alguns dias. Quando você juntar provas suficientes, nenhum deles vai escapar. Nos 2 dias seguintes, fiquei comportado. Não tentei fugir de novo. Comia quando era para comer. Dormia quando era para dormir. Por fora parecia ter aceitado meu destino. Meus pais acharam que tinham me dobrado na agressão e relaxaram um pouco a vigilância sobre mim, mas a porta continuava trancada. Eu ainda não conseguia sair. Usei esses 2 dias para observar com cuidado a rotina deles. Memorizei quando cada um dormia. E quando levantava, guardei todos esses detalhes no coração, esperando o melhor momento. Na 4ª noite, eles finalmente agiram. Às 2h07 da madrugada, ouvi a fechadura soar de leve. Não era aquele som de tentativa, era alguém abrindo a porta. Fechei os olhos, com a respiração estável, fingindo dormir profundamente, mas cada nervo meu estava tenso. A porta foi empurrada. Os passos eram muito leves, como se tivessem medo de me acordar. Eram 2 pessoas. Pelo ritmo da respiração, julguei que uma era minha mãe e a outra era meu pai. Eles foram tateando até minha escrivaninha e começaram a procurar coisas. Mantive a postura de quem dormia, mas meu coração acelerou sem querer.
Eu sabia o que eles procuravam. Meu documento de identidade e a carta de aprovação, essas duas coisas eram a chave para eu sair daquele inferno, e também a moeda deles para me prender. O som da busca continuou por vários minutos. Ouvi a voz baixa da minha mãe. Velho Lin, não encontrei. Onde você acha que ele escondeu? Meu pai murmurou impaciente. Procure mais. Com certeza está neste quarto. Ele não conseguiu levar para fora. Eles reviraram as gavetas da escrivaninha, reviraram a estante e minha mochila. Até apalparam os bolsos das minhas roupas. Senti alguém caminhar até a beira da cama e ficar ali por um tempo. Devia estar hesitando se deveria mexer no meu travesseiro. De repente, veio uma terceira voz da porta. Era Lin Xiaoxiao. Encontraram? Shh, não acorde ele. Lin Xiaoxiao entrou impaciente. Os passos dela eram muito mais altos que os dos meus pais. Claramente ela não se importava se me acordaria ou não. Senti que ela parou ao lado da minha cama, me observando com um olhar avaliador. Aquele olhar era frio como uma cobra venenosa. Eu quase conseguia sentir a respiração dela no meu rosto. Então a voz dela soou, fria e certa. Pra que fingir? Eu sei que você está acordado. Não me mexi, mantendo o mesmo ritmo de respiração. Mas por dentro eu xingava. Essa maluca era assustadoramente perspicaz. Lin Xiaoxiao não continuou, insistindo se eu estava acordado ou não, e entrou por conta própria na busca. Os movimentos dela eram muito mais brutos que os dos meus pais. As coisas foram jogadas em completa bagunça. Os livros da estante foram arremessados um por um no chão. A gaveta foi puxada inteira para fora. Meu documento de identidade. Eu tinha escondido numa camada interna da fronha. Já a carta de aprovação eu tinha dobrado bem pequena e enfiado no forro interno da mala. Eu achei que eles não encontrariam, mas subestimei a loucura de Lin Xiaoxiao. Ela arrancou meu travesseiro de uma vez e começou a apalpar a fronha, centímetro por centímetro. Aquele método parecia busca por droga, sem deixar passar nenhum canto. Quando tocou aquela camada interna, a mão dela parou, então soltou um grito de alegria. Achei. Meu coração apertou, mas ainda não me mexi. Em seguida, ela se lançou sobre minha mala, como uma fera enlouquecida, despejou tudo que havia dentro e começou a rasgar. O som do forro sendo rasgado era irritante. As unhas dela deslizavam pelo forro interno, até finalmente tocar a coisa dura ali dentro. Eu finalmente não aguentei mais. Sentei de repente e estendi a mão para acender o abajur da cabeceira. A luz se acendeu forte, fazendo todos semicerrar os olhos. Vi claramente a cena diante de mim. Meu pai e minha mãe estavam diante da escrivaninha, segurando meu documento de identidade. Com uma expressão um pouco culpada, mas ainda mais cheia de razão, Lin Xiaoxiao estava ao lado da mala, segurando um envelope na mão. Era o envelope onde eu guardava a carta de aprovação. A expressão no rosto dela era de quem encontrou um tesouro, gananciosa e empolgada. Encarei os três. Com a voz fria, perguntei o que estavam fazendo no meio da noite. Os três trocaram olhares e simplesmente pararam de fingir. Meu pai bateu o documento sobre a mesa e falou cheio de razão. Lin Feng, não vamos mais ficar dando voltas com você. Xiaoxiao já nos contou tudo. Desde que você esteja presente, ela consegue tirar nota alta. Esse é o vínculo entre vocês, irmãos. Aceite seu destino. Minha mãe se aproximou, com cálculo e ameaça nos olhos. Xiaofeng, escute sua mãe. Repetir o ano não te prejudica. Você é tão inteligente. Ano que vem, com certeza, passa de novo. Aí Xiaoxiao também vai poder estudar. Nossa família terá 2 universitários de elite. Isso não é bom para todo mundo? Eu já disse. Levantei e quis pegar meu documento de volta, mas fui empurrado pelo meu pai. A força dele era maior do que eu imaginava. Cambaleei 2 passos e bati na parede. O ferimento nas minhas costas doeu com força. O rosto do meu pai chegou mais perto, com um tom ameaçador e sombrio. Não quer? Você acha que tem direito de escolher? A partir de hoje, nem pense em ir a lugar nenhum. Sem documento de identidade, sem carta de aprovação. Você não vai para Beian. Só pode ficar em casa obediente e repetir o ano. Quando você terminar a prova ano que vem, tudo continua como antes. Você ainda vai para sua Qingbei. Ninguém está te atrasando. Como não está atrasando? Me fazer repetir um ano, bagunçar todo o planejamento da minha vida, me fazer virar degrau de uma inútil. Isso se chama não atrasar? Respirei fundo e reprimi a raiva que fervia dentro de mim. Ainda não era hora de romper de vez. Eu precisava de mais provas. Perguntei a eles. Então vocês vieram esta noite confiscar minhas coisas? Minha mãe soltou uma risada fria, já sem se dar ao trabalho de disfarçar. Que confiscar? As coisas da casa sempre ficam sob os cuidados dos pais. Você ainda é uma criança. Documento de identidade é algo tão importante. Qual o problema de ficar guardado conosco? Olhei para Lin Xiaoxiao. Ela estava tirando a carta de aprovação de dentro do envelope. Com a alegria vingativa de quem tinha conseguido o que queria, ela ergueu aquela carta, como se erguesse um troféu. Então fez algo que eu jamais esqueceria. Segurou aquela carta, com um ódio louco ardendo nos olhos, e diante de mim, lentamente com força, rasgou-a ao meio.
O som do rasgo foi claro e irritante. Como o som de algo se partindo, ela ainda não ficou satisfeita e continuou rasgando aquelas duas metades, até virarem um monte de pedaços, que caíram no chão como flocos de neve. Os movimentos dela eram lentos, como se ela aproveitasse o processo. A cada rasgo, o canto da boca dela subia um pouco. Olhei aqueles pedaços e minha mente ficou vazia por um instante. Aquilo era o que eu consegui em 12 anos de estudo duro. Era o resultado de incontáveis dias e noites resolvendo exercícios. Era o ponto de partida da minha nova vida, e foi destruído por ela assim. Lin Xiaoxiao olhou para minha expressão, sorrindo como uma louca. A carta de aprovação acabou. Quero ver como você vai se apresentar. Lin Feng. Nesta vida você só pode ser meu degrau. Quero que você apodreça comigo no pântano. Quanto mais falava, mais agitada ficava. O corpo inteiro tremia. Com o cabelo desgrenhado, parecia um fantasma. Por que você é melhor que eu? Por que todo mundo te elogia? Por que você pode ir para King Bay, enquanto eu só posso ficar em casa sendo ridicularizada? Claramente aquelas notas deveriam ser minhas. As lágrimas já escorriam dos olhos dela, mas não eram de mágoa. Eram de inconformismo, de inveja e loucura. Mas nesse momento, a voz dela de repente baixou. Como se falasse sozinha. E também comigo. Você sabe o quanto eu tenho medo? Desde pequena eu sei que minhas notas são falsas. São roubadas de você. Ela narrava com o rosto distorcido. Antes de cada prova, ela morria de medo. Medo de um dia eu não fazer a prova. E medo de um dia eu ir mal. Medo de todos descobrirem que ela era, na verdade, uma inútil. Ela disse chorando que me odiava. Odiava eu ser mais inteligente que ela. O ridículo era que ela achava que eu não precisava fazer nada para tirar notas tão altas. Eu odeio ainda mais a mim mesma. Longe de você, eu não sou nada. Então você não pode ir embora. Você precisa ficar. Você precisa ser meu degrau para sempre. Só assim eu posso continuar vivendo. Olhando para ela, para essa pessoa que chamei de irmã por 18 anos, pela primeira vez achei-a lamentável. Mas ser lamentável não era motivo para eu perdoá-la. Ser lamentável também não. Era desculpa para ela destruir minha vida. Meu pai e minha mãe estavam parados ao lado, vendo o surto de Lin Xiaoxiao, e nenhum deles a impediu. Até havia certa aprovação no rosto deles, como se ela tivesse feito algo satisfatório. Olhando aquela cena, de repente achei tudo muito absurdo, e também muito triste. Essa era minha família. Esse era o tal sangue mais grosso que água. Baixei a cabeça. Olhando os pedaços no chão, meus ombros começaram a tremer. Eles acharam que eu estava chorando. Acharam que eu tinha desmoronado. Minha mãe zombou, com o tom condescendente de quem concede uma esmola. Chega. Por que chorar? Nem é algo tão grave. Ano que vem você faz de novo. Desta vez tome como lição. Obedeça mais no futuro. Não falei nada. Só me agachei e usei as mãos trêmulas para recolher aqueles pedaços. Lin Xiaoxiao olhava meu estado miserável, com um sorriso ainda mais sem limites. Chore! Chore, mas... Bem feito. Esse é seu destino. Levantei a cabeça e olhei para ela. Ela ficou paralisada, porque não havia lágrimas nos meus olhos, só um ódio gelado e um sorriso que passou num instante. Ela se assustou com aquele sorriso e recuou um passo por instinto, perguntando do que eu ria. Levantei devagar, com a voz rouca mas calma. Nada. Só estava pensando, sua apresentação agora foi muito boa. Se um dia não conseguir se virar, pode ir ser atriz. Não continuei e fingi cair sentado na beira da cama, desesperado, com os olhos vazios, murmurando comigo mesmo. Acabou. Acabou tudo. Lin Xiaoxiao olhou para mim daquele jeito, e a cautela no rosto dela foi sumindo, dando lugar ao orgulho da vencedora. Agora sabe ter medo. Por que não pensou nisso antes? Meu pai soltou um grunhido frio e enfiou meu documento de identidade no próprio bolso. Chega! Todos voltem a dormir. A partir de hoje, esse moleque não vai a lugar nenhum. Os três saíram do meu quarto como se tivessem cumprido alguma missão. Antes de sair, minha mãe ainda trancou a porta por fora. O som da fechadura foi leve, mas caiu no meu coração como um trovão. Eu estava preso. O quarto mergulhou de novo na escuridão. Sentei na beira da cama, ouvindo os passos deles se afastarem, ouvindo aquela casa voltar ao silêncio. Então me levantei, fui até a estante e, do meio da pilha de coisas, peguei o celular reserva que ainda tinha a luz vermelha acesa. Eles não imaginaram que depois de revirarem o quarto inteiro, esqueceriam de checar aquele monte de coisas que achavam ser lixo. A gravação registrou tudo. A loucura de Lin Xiaoxiao rasgando a carta de aprovação, meus pais assistindo friamente ao lado, e até a cara deles incentivando a situação. A conspiração que eles admitiram com a própria boca. Tudo estava naquele vídeo. Enviei o vídeo pra nuvem. Fiz backup e mais backup para garantir que nada desse errado. Depois editei uma versão curta e publiquei na internet com a legenda: esta é a família de origem da qual quero fugir. Depois de publicar, liguei para a polícia. Quero denunciar. Estou sendo mantido preso ilegalmente pela minha família. O atendente perguntou meu endereço e a situação básica. Respondi a tudo um por um. Ele disse que mandaria alguém e pediu que eu aguardasse.
Depois de denunciar, coloquei o celular no silencioso e o escondi de volta na pilha de coisas. Então deitei novamente na cama, meu coração batia muito rápido. Mas por fora eu precisava manter a calma. Eu não sabia quanto tempo a polícia levaria para chegar. Nem sabia o que aconteceria antes disso. Mas eu sabia que se sobrevivesse àquela noite, tudo seria diferente. O tempo passou minuto a minuto. O céu do lado de fora começou a clarear. Meus olhos ficaram abertos o tempo todo, fixos no teto. Meus ouvidos captavam cada som sutil da casa. Às 4h23, ouvi passos. Eram de Lin Xiaoxiao. Os passos dela eram leves, como se tivesse medo de acordar alguém, mas na noite silenciosa ainda eram claramente audíveis. Ela parou diante da porta do meu quarto, prendi a respiração, sem me mexer. A fechadura fez barulho. Ela entrou de novo. Fechei os olhos e fingi dormir. O som do meu coração parecia um tambor nos ouvidos. Ela caminhou até minha cama e ficou ali um tempo. Eu conseguia sentir o olhar dela sobre mim, com avaliação e suspeita. Então ela começou a andar pelo quarto. Os passos ora se afastavam, ora se aproximavam, como uma fera patrulhando o território. Eu não sabia o que ela procurava, mas tinha um pressentimento ruim. Os passos pararam diante da estante. Meu coração apertou de repente. O som de busca começou. Ela estava mexendo naquela pilha de coisas. Meus dedos apertaram em silêncio a ponta da coberta. Minha mente calculava rápido. Se ela descobrisse o celular, o que eu deveria fazer? De repente, o som da busca parou. O ar congelou. Eu quase conseguia ouvir meu próprio coração. O que é isso? Eu sabia. Ela tinha descoberto. Acabou. Abri os olhos de repente e me sentei, bem a tempo de vê-la segurando o celular reserva. Na tela ainda brilhava o ponto vermelho da gravação. O rosto dela passou de confuso para chocado, e depois ficou feroz. Lin Feng, você estava gravando. Ela gritou e se lançou sobre mim, como uma fera enlouquecida. Não tive tempo de desviar. As unhas dela passaram direto pelo meu rosto. Ardeu muito. Agarrei o pulso dela de uma vez, e nós dois começamos a brigar. Embora ela fosse mulher, naquele momento parecia louca. Com uma força assustadora, derrubamos a mesa de cabeceira. O abajur caiu no chão e se quebrou em pedaços. O barulho foi grande demais. Meus pais logo acordaram assustados. Meu pai invadiu o quarto. Ao ver aquela cena, sem dizer nada, me empurrou com força. Minha nuca bateu na parede. Você ousa bater na sua irmã? Segurei a cabeça. Ofegando, eu disse. Eu não bati nela. Foi ela quem começou. Lin Xiaoxiao já tinha se levantado do chão, ainda segurando aquele celular com força. Ela correu para trás do meu pai, como se tivesse encontrado apoio. Mãe, ele gravou escondido. Ele gravou todos nós. O rosto do meu pai mudou na hora. Ele tomou o celular de uma vez. Baixou a cabeça e olhou a tela. O rosto ficou cada vez mais feio. As veias da testa até saltaram. Lin Feng, muito bem. Você é ótimo mesmo. Ele atirou o celular com força no chão. A tela do celular quebrou. Ele ainda pisou com força várias vezes, até o aparelho virar de vez um monte de sucata. Olhei o celular esmagado, mas por dentro não entrei em pânico nem um pouco, porque o vídeo já tinha sido enviado para a nuvem. Esse celular era só uma casca. Mas não demonstrei isso. Em vez disso, mostrei uma expressão desesperada, como se a última tábua de salvação tivesse sido arrancada. Minha mãe também veio correndo. Ao entender a situação, seu rosto ficou fechado. Esse ingrato queria chamar a polícia. Queria mandar todos nós pra cadeia. Com certeza queria publicar o vídeo na internet. Igual fez quando me expôs naquela vez. Sem dizer mais nada, meu pai me deu outro tapa. Meu rosto inchou na hora. Senti gosto de sangue no canto da boca. Eu vou te dizer, Lin Feng, essa história de hoje não acaba aqui. Fique quietinho aqui e nem pense em ir a lugar nenhum. Se ousar chamar a polícia ou publicar na internet, eu quebro suas pernas. Ele saiu xingando. Antes de ir, ainda mandou minha mãe me vigiar bem. Minha mãe ficou na porta. Xiao Feng, você decepcionou muito sua mãe. Tudo o que fazemos não é por esta família? Por que você não entende? Chega, reflita bem. Ela também saiu. A porta foi trancada por fora de novo. Desta vez, ela ainda moveu alguma coisa para bloquear a porta. Ouvi o som de uma cadeira sendo arrastada. No quarto, restou só eu. E a bagunça espalhada pelo chão, encostado no canto da parede, toquei meu rosto inchado. E pensei que eles não sabiam que a polícia já estava a caminho. Nem sabiam que o vídeo já tinha sido publicado na internet. Eles acharam que destruir um celular resolveria tudo. Sem saber que a verdadeira tempestade só tinha começado, o tempo continuou passando. O céu ficou cada vez mais claro. Ouvi pássaros cantando do lado de fora. Por volta das 6 horas, ouvi o celular do meu pai tocar. Depois veio a voz dele em pânico. Que vídeo? Quem publicou? Em seguida veio o grito agudo da minha mãe e o choro de Lin Xiaoxiao. A casa inteira virou um caos. Eu sabia que o vídeo tinha explodido. Não sei quanto tempo passou. Talvez meia hora. Talvez 1 hora. Ouvi batidas na porta. As batidas eram fortes, urgentes, acompanhadas de gritos. Abram a porta. É da delegacia. Alguém fez uma denúncia. A voz do meu pai soou na sala. Apavorada e culpada. Polícia? Quem chamou a polícia? Velho Lin, o que a gente faz? Não entre em pânico.
Esconda aquele moleque. Digam que ele não está em casa. Eu ouvi tudo do quarto. Esconder onde? As batidas ficaram mais urgentes. Pessoas aí dentro? Abram a porta, ou tomaremos medidas forçadas. Meu pai finalmente não aguentou. Ouvi o som da porta sendo aberta. Depois veio uma conversa barulhenta. Não consegui ouvir o conteúdo exato, mas dava para sentir que meu pai se justificava. Explicava e tentava arredondar a situação. Alguns minutos depois, o obstáculo diante da porta do meu quarto foi removido, a porta foi aberta. 2 policiais uniformizados estavam na entrada. Assim que me viram, franziram a testa. Um policial mais jovem se aproximou. Você é o denunciante, Lin Feng? Assenti. Ele olhou os ferimentos no meu rosto e o canto inchado da boca. Depois olhou a bagunça no quarto. A expressão ficou séria. Você está ferido. Quem te bateu? Meu pai. Da sala veio a voz do meu pai, com raiva e culpa. Senhor, isso é assunto de família. Qual o problema de eu disciplinar meu próprio filho? O policial mais velho virou e olhou para ele. Assunto de família? Cárcere privado e restrição de liberdade são assunto de família? Recebemos uma denúncia dizendo que alguém foi trancado pela família e não podia sair. E também recebemos um vídeo. Veja você mesmo. Isso se chama assunto de família? Na tela passava justamente o vídeo que eu gravei. As imagens dos meus pais e de Lin Xiaoxiao revirando minhas coisas. A loucura de Lin Xiaoxiao rasgando a carta de aprovação. Aquelas palavras que eles disseram com a própria boca. Tudo estava claro. O rosto do meu pai ficou pálido na hora. Minha mãe ficou com as pernas bambas e quase caiu no chão. Lin Xiaoxiao se escondia no canto, com o cabelo bagunçado e o olhar vazio, como um inseto esmagado. Lin Feng, você consegue andar? Precisamos que venha conosco prestar depoimento. Assenti e então me levantei. Pisei nos pedaços espalhados pelo chão e fui para fora. Quando passei ao lado do meu pai, ele de repente estendeu a mão para me impedir, mas foi afastado de uma vez pelo policial. Você agora é suspeito de cárcere privado e agressão intencional. Fique quieto. A mão do meu pai congelou no ar. A expressão no rosto dele parecia a de quem engoliu uma mosca. Com raiva, medo e impotência, não olhei para ele, saí direto por aquela porta. Atrás de mim veio o choro desesperado da minha mãe. Xiao Feng, você não pode fazer isso conosco. Somos seu pai e sua mãe. Como vamos encarar os outros depois disso? Parei. Vocês já tinham deixado de me tratar como gente faz tempo. Agora é a vez de vocês provarem esse gosto. Minha mãe ficou paralisada, como se me conhecesse pela primeira vez. Lin Xiaoxiao de repente correu. Lin Feng, você vai se arrepender. Eu não vou te deixar em paz. Espere. Olhei para o rosto feroz dela e disse com calma. Lin Xiaoxiao, lembre-se. A partir de hoje, nossos laços estão rompidos. Então virei e entrei na viatura, sem olhar para trás. Quando terminei de prestar depoimento na delegacia, já era meio-dia. Com base nas provas em vídeo e nos seus ferimentos, seu pai é suspeito de agressão intencional e cárcere privado, e será tratado conforme a lei. Quanto a Lin Xiaoxiao, ela destruiu propriedade alheia. Embora a carta de aprovação tenha sido emitida pela escola, ela pertence aos meus bens pessoais. Ela também deverá assumir a responsabilidade legal correspondente, e minha carta de aprovação ainda dá para emitir uma segunda via? O policial disse que eu teria de entrar em contato com a universidade e que eles me ajudariam a emitir os comprovantes necessários. Assenti e agradeci. Quando saí da delegacia, o sol estava ofuscante. Fiquei parado nos degraus, semicerrando os olhos para o céu, senti como se tivesse passado por um pesadelo muito, muito longo, e agora finalmente tivesse acordado. O celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Do outro lado veio uma voz familiar. Xiaofang. É você? Você está bem? Vimos o vídeo. A voz dele estava muito ansiosa. Havia também vozes de outras pessoas ao fundo. Devia ser dos colegas de quarto. Estou bem. Já chamei a polícia. Do outro lado da linha veio uma onda de comemoração. A voz de Chen Xin soou. Que ótimo, irmão. A gente ficou morrendo de preocupação. Onde você está agora? Precisa que a gente vá te buscar? Sorri. E disse que não precisava. Desliguei o telefone, fiquei parado no lugar, pensando por muito tempo no que fazer a seguir. Meu documento de identidade tinha sido levado pelo meu pai, minha carta de aprovação tinha sido rasgada por Lin Xiaoxiao. Eu agora estava sem dinheiro nenhum e sem lugar para ir. Mas não entrei em pânico nem um pouco, porque o passo mais difícil já tinha sido dado. O resto eram apenas procedimentos. Eu podia ir à universidade explicar a situação e pedir segunda via da carta. Podia ir à delegacia e emitir um documento provisório de identidade. Podia solicitar empréstimo estudantil para pagar os estudos. Essas dificuldades eram todas solucionáveis. O único problema insolúvel
Era o veneno da família de origem, agora esse veneno já tinha sido cortado por minhas próprias mãos. Fui à delegacia emitir um comprovante provisório de identidade. Depois usei o pouco dinheiro que restava comigo para comprar uma passagem de trem para Beian. Quando embarquei no trem já era fim de tarde. O pôr do sol entrava pela janela e caía sobre o assento. Encostei-me à janela, olhando a paisagem recuar rapidamente lá fora, e senti uma leveza e liberdade que nunca tinha sentido. Então era essa a sensação de ser livre? Fechei os olhos e dormi. Foi, desde o começo daquele período, o sono mais tranquilo que tive. Sem pesadelos, sem acordar assustado. Só uma escuridão longa e suave. Quando acordei, o trem já tinha chegado à estação. Estação Beian. Arrastei minha bagagem simples para fora da plataforma. Diante de mim havia uma cidade desconhecida, arranha-céus e prédios grandes, completamente diferentes daquela cidadezinha fechada. No ar havia uma sensação difícil de explicar. Era esperança, era futuro. Era o cheiro de uma vida nova. Procurei a hospedaria mais barata. Fiquei lá e comecei a contatar a universidade. Expliquei a situação. O professor do setor de admissões ficou muito chocado ao ouvir minha experiência. Disse que me ajudaria a resolver o quanto antes e pediu que eu não me preocupasse. 3 dias depois, recebi a segunda via da carta de aprovação. A capa vermelha novinha era idêntica à anterior, mas o significado era completamente diferente. Apertei a carta contra o peito. Fiquei parado na entrada da universidade. Levantei a cabeça para a placa onde estava escrito Universidade de Beian. De repente, meus olhos ficaram úmidos. 12 anos. Desde que me entendo por gente, fui jogado no interior, ignorado, deixado de lado, tratado como uma pessoa invisível. Eu achava que passaria a vida inteira vivendo à sombra de Lin Xiaoxiao, sendo o degrau eterno dela, mas agora eu estava aqui, com minhas próprias forças, parado diante da maior instituição de ensino do país, sem mais ninguém atrás me puxando para baixo. Minha vida, a partir deste momento, pertencia de verdade a mim mesmo. No primeiro dia de aula, conheci aqueles colegas de quarto que tinha encontrado na internet. Lição era muito alto. Tinha a pele escura. Bastava olhar para saber que era atleta. Shentin usava óculos. Era bem educado e discreto. E tinha sido admitido por competição acadêmica. Havia ainda um chamado Wang Mo. Falava pouco, mas parecia muito confiável. A primeira frase deles ao me ver foi: "Caramba, você é o Lin Feng daquele vídeo. Ao vivo é muito mais bonito que no vídeo." Eu não sabia se ria ou chorava. Disse: "Que bonito o quê? Os ferimentos no rosto nem sararam ainda." Shentin se aproximou e olhou meu rosto com atenção. Franziu a testa. "Ainda tem hematomas? Bateram bem forte, hein?" Wang Mu não disse nada, mas tirou em silêncio uma pomada da bolsa e me entregou. Para desinchar, peguei, com o coração aquecido, e agradeci. Naquela noite, nós 4 ficamos sentados no dormitório conversando por muito tempo. Eles me perguntaram como estava o desfecho daquele caso. A polícia ainda estava cuidando. O resultado específico ainda não era conhecido. Que absurdo! Shentin suspirou e disse que não tinha sido nada fácil. Wang Mu continuava falando pouco, mas me serviu um copo d'água. Depois o assunto foi mudando aos poucos. Conversamos sobre o curso, sobre clubes e sobre o planejamento dos 4 anos de faculdade. Assuntos comuns que universitários comuns conversariam. De repente percebi que isso sim era uma vida normal. Que isso sim era o que alguém de 18 anos deveria ter. Naquela noite, deitei na cama do dormitório, ouvindo os roncos alternados dos colegas de quarto e olhando a luz da lua pela janela, pensei no meu avô. Pensei naquela frase que ele dizia: "Estudar é a única saída para criança de família pobre." "Vovô, eu consegui." Liguei para o meu avô e contei que já tinha chegado à universidade e que estava tudo bem. Do outro lado da linha, ele ficou tão feliz que nem sabia o que dizer. Só repetia sem parar: "Bom, bom, bom. Você tem futuro." Tem futuro? Não contei a ele aquelas coisas que aconteceram, com medo de preocupá-lo. Só disse que a universidade era grande, muito bonita, e que a comida do refeitório também era boa. Ele ouviu muito feliz. Disse para eu estudar bem e não me preocupar com ele, que a saúde dele estava ótima. Depois de desligar, deitei de volta na cama, pensando que quando eu tivesse condições, com certeza levaria meu avô para morar comigo e faria ele viver bem. E isso era o que eu devia a ele. E ele era o único parente que eu queria retribuir. A vida universitária começou passo a passo, treinamento militar, aulas, clubes, atarefada e plena. Eu estudava com todas as forças, participava de várias competições com todas as forças, queria provar meu valor e também compensar o tempo que perdi. 1 mês depois, recebi uma notificação da delegacia. Meu pai, por cárcere privado e agressão intencional, foi condenado a 3 meses de detenção, com 6 meses de suspensão condicional da pena. Minha mãe, como cúmplice, recebeu 15 dias de detenção administrativa. Lin Xiaoxiao, por destruir bem alheio,
recebeu multa e teve de indenizar o prejuízo. A pena não foi pesada, mas para eles já foi o bastante. Porque aquele vídeo destruiu completamente a reputação deles. Meu pai perdeu o emprego. Minha mãe era apontada pelos vizinhos quando saía. E não conseguia erguer a cabeça. Lin Xiaoxiao, então, nem se fala. O nome dela já tinha virado piada na internet. 751 mais a destruição da carta do próprio irmão. Essas duas coisas bastavam para deixá-la marcada por toda a vida. Ouvi dizer que depois ela teve problemas mentais e foi levada a um psicólogo. Qual era a situação exata? Eu não sabia. Eles tentaram entrar em contato comigo, por ligações e mensagens. O conteúdo não passava de pedir meu perdão, pedir que eu retirasse a acusação, pedir que eu apagasse o vídeo. Ignorei tudo. Depois, provavelmente desistiram. E nunca mais tive notícias. Aquele passado era como uma gaveta que tranquei. E eu não pretendia abri-la de novo. Os dias foram passando. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Minhas notas sempre ficaram entre os 3 melhores do curso. Ganhei bolsa de mérito. Entrei no partido e ainda publiquei 2 artigos. Todos diziam que Lin Feng tinha um futuro sem limites. Eu sorria com modéstia, mas no fundo sabia que essas conquistas foram trocadas pela minha vida. Cada madrugada, cada cansaço, era para me afastar um pouco mais daquele pântano. Nas férias de verão do terceiro ano, voltei uma vez à minha terra natal para ver meu avô. Ele tinha envelhecido muitas vezes mais. Estava mais corcunda e o cabelo todo branco, mas ainda estava bem de espírito. Ao me ver, ficou feliz como uma criança. Fiquei sentado com ele no quintal. Como quando eu era pequeno, ele descascava amendoins para mim. E eu contava a ele coisas da universidade. O sol estava quentinho. A sombra da acácia se espalhava pelo chão. De repente, meu avô perguntou: "Você ainda tem contato com seus pais?" "Não." Ele ficou em silêncio por um tempo e suspirou. "Afinal, eles são seus pais. Por pior que tenham agido, foram eles que te deram a vida." "Vovô, eu sei o que o senhor quer dizer, mas algumas coisas não dá para perdoar só dizendo perdão. Eles me feriram demais." Meu avô não disse mais nada. "Seu avô não vai te forçar. Desde que você tenha seus próprios pensamentos, já basta. Desde que você viva bem, seu avô já fica satisfeito." Naquela noite, deitei no cangue de barro da casa antiga, como quando era pequeno, mas meu estado de espírito já era completamente diferente. Os insetos do lado de fora ainda cantavam alto, mas eu me sentia especialmente em paz. Ali era meu único lar. Meu avô era meu único parente. As outras pessoas já tinham morrido no meu coração havia muito tempo. No quarto ano, consegui vaga direta no mestrado e continuei em Beian para fazer pós-graduação. Ao mesmo tempo, recebi convites de estágio de várias empresas conhecidas. Tudo seguia em uma direção melhor. No dia da formatura, vesti a beca e fiquei na entrada da universidade. Pedi a um colega de quarto que tirasse uma foto minha. Ao fundo estava a placa onde se lia Universidade de Beian, igualzinho a 4 anos antes, quando fiquei ali pela primeira vez. Mas eu já não era o mesmo de 4 anos antes. Aquele jovem coberto de feridas. Eu tinha crescido, ficara mais forte. E a sombra no meu olhar foi substituída por confiança. Aquelas feridas ainda estavam ali, mas já tinham cicatrizado, não sangravam mais. Só me lembravam do caminho que percorri. Li San passou o braço pelo meu ombro. "Xiaofeng, quais são seus planos daqui pra frente?" "Primeiro fazer mestrado, depois trabalhar e trazer meu avô pra cá." "Que ótimo! Depois vou pagar um jantar pra vocês." "Sem problema." Naquele dia, nós 4 do dormitório bebemos muito. Conversamos muito sobre o passado e o futuro, e no fim todos apagamos no dormitório. Quando acordei no dia seguinte, minha cabeça doía demais, mas meu coração estava cheio. A juventude passou assim. Os 4 anos de universidade chegaram ao fim. A seguir viria uma nova jornada. Durante o mestrado, fiquei ainda mais ocupado. Estudos, projetos, estágio. Quase não havia tempo para respirar, mas eu gostava disso, porque a cada dia ocupado, eu me afastava um pouco mais daquele eu do passado. No inverno do segundo ano de mestrado, meu avô partiu. Foi durante o sono, de forma muito serena, sem sofrimento. Quando o pessoal da aldeia me ligou contando, eu estava fazendo experimento no laboratório. No instante em que ouvi a notícia, o tubo de ensaio na minha mão caiu no chão e quebrou. Pedi licença e voltei à minha terra natal durante a noite. Empurrei a porta da casa antiga e vi um caixão no salão principal. Meu avô estava deitado dentro dele, usando aquele casaco acolchoado azul escuro que eu comprei para ele. Com um sorriso quase imperceptível no rosto, ajoelhei diante do caixão, sem chorar em voz alta, mas as lágrimas não paravam de cair. Os mais velhos diziam que era uma despedida feliz. Diziam que meu avô viveu mais de 80 anos. Teve descendente promissor e partiu em paz. Era uma pessoa abençoada, mas eu não queria nenhuma despedida feliz. Eu só queria que ele ficasse comigo por mais alguns anos. Esperasse eu trabalhar, ganhar dinheiro e levá-lo para morar numa casa grande na cidade, comer coisas boas. Eu ainda não tinha conseguido fazer nada. Como ele pôde partir assim? No dia do enterro, nevava. Com minhas próprias mãos enterrei as cinzas do meu avô
na encosta atrás da casa antiga. De lá dava pra ver a aldeia inteira. E também aquela velha acácia. Fiquei muito tempo diante do túmulo, até a neve tingir meus ombros de branco. Vovô, espere por mim! Eu com certeza vou vencer na vida e fazer o Senhor se orgulhar lá no céu. O vento espalhou minhas palavras, mas eu sabia que ele com certeza ouviu. Depois de cuidar dos assuntos do meu avô, voltei para a universidade e enterrei toda a tristeza no fundo do coração. Estudando e trabalhando ainda mais com todas as forças, eu queria ter sucesso. Queria vencer na vida. Essa era minha promessa ao meu avô e também a resposta que eu devia a mim mesmo no terceiro ano de mestrado. Me formei com notas excelentes e recebi propostas de várias empresas de ponta. No fim, escolhi uma gigante de tecnologia, com salário anual inicial de 500 mil yuans. Para uma criança vinda do campo, esse já era um número que eu nem ousaria sonhar. No primeiro dia no emprego, fiquei embaixo daquele edifício imponente, levantei a cabeça e olhei para o céu azul. Pensando, vovô, eu consegui, depois de começar a trabalhar, aluguei um apartamento de um quarto, limpo e arrumado, embora não fosse grande, era meu próprio cantinho. Coloquei a foto do meu avô na escrivaninha. Todo dia, antes de sair, eu olhava para ele e dizia bom dia. À noite, ao voltar, contava a ele o que tinha acontecido no dia. Dias assim. Embora solitários, eram muito firmes. 3 anos depois, comprei um apartamento em Beian, com financiamento de 30 anos e prestação mensal de pouco mais de 10 mil yuans. A pressão era grande, mas eu aguentava. O apartamento não era grande. Tinha 2 quartos e uma sala. Mas para mim já era suficiente. No dia em que me mudei para a casa nova, fiquei diante da janela, olhando a rua movimentada lá embaixo, e de repente me lembrei de muitas coisas. Daquele jovem trancado no depósito tantos anos antes. Aquele jovem jamais imaginaria que um dia poderia ter uma casa própria nesta cidade, ter um trabalho respeitável, ter alguns amigos sinceros, ter uma vida completamente nova. O destino me deu a pior mão inicial, mas eu, à força, transformei aquilo em uma boa jogada. Naquela noite, bebi um pouco sozinho e disse para a foto do meu avô: vovô, o senhor estava certo. Estudar é mesmo a única saída para criança de família pobre. Eu consegui sair. A luz da lua do lado de fora estava muito clara. Tão clara quanto naquela noite de verão de muitos anos antes. A noite em que meu avô me contava histórias sentado sob a velha acácia parecia ter sido ontem. A vida seguia tranquila assim. O trabalho ia bem. De vez em quando eu me encontrava com os antigos colegas de quarto. A vida era simples, mas plena. Até aquele dia, a calma foi quebrada. Foi num fim de semana do meu 4º ano de trabalho. Eu estava em casa lendo, quando o celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitei por um instante, mas atendi mesmo assim. Do outro lado veio uma voz feminina velha e desconhecida. Você é Lin Feng? Sou. Quem fala? A pessoa ficou em silêncio por um instante. Depois disse uma frase que fez meu corpo inteiro estremecer. Sou sua avó materna. A palavra avó materna era estranha demais para mim. Tão estranha que eu quase tinha esquecido que ainda tinha uma parente chamada avó materna. Xiaofeng, você pode vir ao hospital? Sua mãe não vai aguentar. Fiquei em silêncio por muito tempo, sem dizer nada, com a cabeça em branco. A voz da minha avó materna vinha embargada de choro. Xiaofeng, sua mãe... Eu sei que eles erraram com você, mas ela é sua mãe. Ela só tem este último fôlego. E quer te ver uma última vez. O que ela tem? Câncer de fígado em estágio terminal. Quando descobriram, já tinha se espalhado. O médico disse que ela só tem estes próximos dias. Encostei no sofá, olhando para o teto, sem saber o que dizer. 7 anos, desde aquele caso, nunca mais os vi. Nunca fiz uma ligação, nunca mandei uma mensagem. Achei que nesta vida nunca mais teríamos qualquer cruzamento. Não esperava que o motivo do reencontro fosse esse. Minha avó materna esperava do outro lado da linha. Eu conseguia ouvir o choro contido dela. Mande o endereço para mim. Desliguei e fiquei sentado no sofá por muito tempo, com a cabeça bagunçada, lembrando de muitas coisas. Os dias em que fui trancado no quarto, as noites de agressões e xingamentos, aquela carta rasgada, aquelas feridas tinham cicatrizado havia muito tempo. Mas agora voltavam a doer de leve. Eu iria ou não? Essa pergunta me atormentou o dia inteiro. No fim, decidi ir. Não por perdão, apenas porque queria colocar um ponto final naquele passado. No dia seguinte, pedi licença e fui de carro ao hospital. Era um hospital municipal. Segui o endereço que minha avó materna mandou e encontrei o quarto. No instante em que empurrei a porta, vi minha mãe deitada na cama hospitalar, magra de um jeito irreconhecível, com o rosto amarelado, pele e osso. Os cabelos ralos e grisalhos, completamente diferente daquela mulher ácida e cruel, de 7 anos atrás. Minha avó materna me viu chegar e se levantou depressa, segurando minha mão. Xiaofeng, você veio? Que bom que veio. Ela vive falando em você. Não falei nada, só fiquei parado ao lado da cama. Olhando para aquela mulher à beira da morte, minha mãe abriu os olhos. O olhar turvo caiu no meu rosto. Os lábios se moveram e emitiram uma voz fraca. Xiaofeng.
De repente, lágrimas surgiram nos olhos dela e escorreram pelo rosto murcho. Ela quis levantar a mão, mas não tinha força. Só tremia. Você veio. Você aceitou me ver? Não respondi. Apenas fiquei ali, com o coração estranhamente calmo, sem ódio e sem tristeza. Só uma dormência difícil de explicar. Minha mãe falou aos pedaços, com a voz como se saísse espremida da garganta. Xiaofeng, sua mãe, errou com você. Nestes anos, sua mãe sempre quis te procurar. Quis te pedir desculpas, mas sua mãe não tinha coragem. Ela tossiu algumas vezes. Minha avó materna se apressou em dar tapinhas nas costas dela. Fiquei ao lado observando, ainda sem me mover. Minha mãe demorou muito para recuperar o fôlego e continuou. Sua mãe errou muitas vezes nesta vida, mas quem eu mais devo é você. Desde pequeno, eu fui parcial com sua irmã e te joguei no interior sem cuidar de você. Sua mãe não é gente, não diga mais. Quanto mais falava, mais ela se agitava. Mas minha mãe parecia usar as últimas forças para me encarar firmemente, com súplica e desespero nos olhos. Xiaofeng, você pode perdoar sua mãe? Mamãe sabe que não merece, mas mamãe quer ouvir você me chamar de mãe antes de morrer. O quarto ficou assustadoramente silencioso. Só o monitor fazia bips regulares. Olhei para ela, para essa mulher que me deu a luz, mas nunca me amou. Olhando seu aspecto seco e devastado naquele momento, de repente senti uma emoção muito complexa. Ódio! Eu odiei. Aquelas noites trancado no depósito, os dias sendo tratado como invisível, o instante em que meu sonho foi rasgado pelas próprias mãos dela. Cada cena estava gravada nos meus ossos. Mas parado ali naquele momento, olhando aquela mulher à beira da morte, percebi que aquele ódio já tinha se apagado havia muito tempo. Não era perdão, era falta de importância. Abri a boca, com a voz muito calma. Eu não te odeio mais. Minha mãe ficou paralisada, mas também não consigo te perdoar. Continuei. Você me perguntou se posso te chamar de mãe. Eu não consigo... Todos estes anos, nunca houve esse lugar de mãe no meu coração. Só houve meu avô. O corpo da minha mãe tremeu violentamente. Como se a última força tivesse sido arrancada, ela abriu a boca querendo dizer algo, mas só emitiu soluços quebrados. Minha avó materna ficou aflita ao lado. Segurou minha mão e disse, Xiaofeng, chame só uma vez. Deixe ela partir em paz. Balancei a cabeça e me virei para sair. Quando cheguei à porta, veio de trás o choro rouco da minha mãe. Xiaofeng, sua mãe errou de verdade. Parei, sem olhar para trás. Fiquei parado alguns segundos. Então empurrei a porta e saí. O corredor estava muito silencioso. Encostei na parede, fechei os olhos e respirei fundo. Meu coração batia rápido, mas não me arrependi. Sentei num banco embaixo do hospital por muito tempo. Fumei meio maço de cigarros, olhando as pessoas indo e vindo. Algumas entravam chorando, outras saíam sorrindo. Nascimento, velhice, doença e morte. Era só isso. O celular tocou. Era minha avó materna. Hesitei por um instante, mas atendi. A voz dela estava muito cansada. Xiaofeng, não culpe sua avó por ter te chamado. Sua mãe realmente não vai aguentar. Eu sei que o que eles fizeram antes foi errado, mas ela se arrependeu de verdade. Nestes anos, ela sempre falou em você. Fiquei em silêncio sem dizer nada. Essa doença da sua mãe tem relação com o que ficou preso no coração dela. Depois daquele caso, ela nunca mais teve uma noite tranquila de sono. Seu pai perdeu o emprego. Passava o dia bebendo para afogar a tristeza. Depois os dois viviam brigando e falando em divórcio. Sua irmã... Enfim, essa família se desfez por completo. Perguntei, o que aconteceu com Lin Xiaoxiao? Minha avó materna ficou em silêncio por um tempo. Nem fale. Aquela menina, ela acabou... Naquele ano, o caso virou uma confusão enorme e a mente dela ficou abalada. Depois foi piorando cada vez mais. Agora ela mora num hospital psiquiátrico. Às vezes melhora, às vezes piora. Ouvi sem sentir muita coisa. Não dava pra dizer que eu estava satisfeito, nem que sentia pena. Só achei que causa e consequência eram assim mesmo. Xiaofeng, sei que você tem mágoa no coração, mas sua mãe realmente tem poucos dias. Você não pode ir vê-la? Vó, eu a vi. Isso é tudo o que consigo fazer. Minha avó materna chorou do outro lado da linha. Você, menino, como pode ter um coração tão duro? Não é que meu coração seja duro, é que meu coração já foi ferido por eles até o fim. A senhora deveria perguntar a eles como me trataram naquele ano. Minha avó materna ficou sem falar. Depois de muito tempo, suspirou. Está bem, sua avó não vai te forçar. Você tem sua própria vida, só precisa viver bem. Desliguei. Fiquei mais um tempo sentado no banco. Depois me levantei e dirigi de volta para casa. 3 dias depois, minha avó materna ligou de novo e me contou que minha mãe tinha partido. Na hora da morte, ainda chamava meu nome. Depois de ouvir, eu disse que sabia e perguntei quando seria o funeral. Minha avó materna disse que seria depois de amanhã. Eu disse a ela que iria... Desliguei. Fiquei parado diante da janela,
olhando a paisagem noturna lá fora. Sem saber dizer que gosto havia no meu coração, havia um pouco de aperto, mas acima de tudo, alívio. A mulher que me deu à luz morreu, mas eu não sentia dor de perder a mãe. Só uma sensação de conclusão, como se um livro finalmente tivesse chegado à última página, por pior que fosse o conteúdo. Pelo menos tinha acabado. No dia do funeral, fui e fiquei no meio da multidão olhando a foto da minha mãe. A aparência dela na foto ainda era a de 7 anos atrás. Naquele tempo, ela ainda não estava doente e tinha um sorriso cruel no rosto. Não vieram muitas pessoas, alguns parentes distantes, minha avó materna e meu avô materno, e também alguém que eu não esperava ver, meu pai. Ele tinha envelhecido muito, o cabelo estava grisalho, as costas também estavam curvadas, o corpo inteiro parecia ter encolhido. Ele estava no salão funerário, vestido de luto, com expressão apática. Ao me ver chegar, o olhar dele oscilou um pouco, como se quisesse dizer algo, mas no fim não disse nada. Só baixou a cabeça e continuou queimando o papel. Também não dei atenção a ele, apenas segui o ritual e ofereci incenso. Fiz uma reverência e fiquei num canto. Xiao Feng, que bom que você veio. O espírito da sua mãe também poderá descansar. Respondi com um som baixo e não disse mais nada. Depois que o funeral terminou, os convidados foram embora aos poucos. No salão funerário, restaram apenas alguns parentes próximos. Meu pai ainda estava ajoelhado, queimando o papel. A luz do fogo iluminava seu rosto envelhecido. Olhei para as costas dele e de repente o achei meio estranho. Esse era meu pai, o homem que antes se colocava acima de todos, o homem que me batia e chutava, o homem que me trancou no quarto. Agora estava ajoelhado ali, como um cachorro sem dono. Talvez ele tenha sentido meu olhar e virou a cabeça para me olhar. Os olhos estavam vermelhos, os lábios se moveram. Xiao Feng. Não respondi. Só olhei para ele em silêncio. Ele se levantou e caminhou na minha direção. Os passos um pouco cambaleantes. Quando parou diante de mim, percebi que havia cheiro de álcool no corpo dele. Feng, seu pai errou com você. Nestes anos, seu pai sempre quis te procurar. Quis pedir desculpas. Mas seu pai não tinha coragem. Sua mãe se foi. Seu pai também não tem muitos anos nesta vida. Você pode perdoar seu pai? Olhei para ele, para esse homem que antes eu odiava até os ossos. Agora ele estava diante de mim, humilde como um cão. Abri a boca, com a voz muito calma. Você sabe? Quando eu era pequeno, nunca conseguia entender uma coisa. Por que os pais das outras famílias amavam os próprios filhos, enquanto meus pais me tratavam como um fardo? Depois eu entendi, não era que eu não prestava, era que vocês não mereciam ser pais. O rosto do meu pai se contraiu, como se alguém tivesse dado um tapa forte nele. Você pergunta se posso te perdoar? Minha resposta é a mesma que dei a ela. Eu não te odeio, mas também não vou te perdoar. Nunca nesta vida. Meu pai ficou paralisado. As lágrimas escorreram ainda mais fortes. Ele estendeu a mão, querendo agarrar meu braço, mas eu desviei. E mais, de agora em diante, não temos nenhuma relação. Você vive sua vida, eu vivo a minha. Nascimento, velhice, doença e morte. Nada mais tem a ver entre nós. Esta é a última vez que nos vemos. Depois de dizer isso, virei e fui embora. Sem olhar para trás, atrás de mim veio o choro desesperado do meu pai e também os chamados da minha avó materna. Mas fiz ouvidos moucos. Saí passo a passo do salão funerário. Saí daquele lugar que me sufocava. Depois de entrar no carro, liguei o motor e peguei a estrada de volta para Beian. A noite estava muito escura. Não havia muitos carros na estrada. Eu dirigia, mas minha cabeça pensava em muitas coisas. 12 anos abandonado no interior. 6 anos tratado como invisível. Aos 18 anos trancado no quarto. A carta de aprovação rasgada pela própria irmã. Essas coisas passavam na minha cabeça como um filme. Aos 29 anos eu tinha casa, carro e carreira nesta cidade. Tinha virado alguém que antes nem ousava sonhar. E eles? Meu pai perdeu o emprego. Caiu na pobreza e na decadência. Minha mãe morreu deprimida. Lin Xiaoxiao enlouqueceu. Aquela família que antes queria me pisar desmoronou completamente. Isso não foi minha vingança. Foi a consequência deles mesmos. No meio do caminho, parei o carro numa área de serviço. Fiquei de pé no vento noturno, levantando a cabeça para olhar o céu estrelado, e de repente pensei no meu avô. Pensei nele sentado sob a velha acácia me contando histórias. Pensei naquela frase que ele dizia: estudar é a única saída para criança de família pobre. Vovô, eu consegui sair. Eu me tornei aquilo que o senhor esperava. Meus olhos ficaram um pouco úmidos, mas não deixei as lágrimas caírem. Só respirei fundo, entrei no carro e continuei dirigindo. Às 3 da madrugada, cheguei em casa, deitei na cama, olhando o céu do lado de fora clarear aos poucos, com uma leveza inédita no coração. Aqueles rancores e afetos, aqueles emaranhados de amor e ódio, daqui em diante não tinham mais nada a ver comigo. Finalmente eu podia deixar o passado para trás por completo e começar uma nova vida. 1 ano depois fui promovido, tornei-me o supervisor mais jovem do departamento e meu salário também dobrou. No mesmo ano conheci uma garota, ela se chamava Xiao Waner. Era designer do departamento ao lado, muito bonita. Quando sorria,
Os olhos se curvavam, como luas crescentes. Nós nos conhecemos por causa de um projeto em parceria e pouco a pouco ficamos próximos. Ela sabia do meu passado, sabia daquelas memórias difíceis de encarar, mas não me olhou de forma diferente. Ouviu tudo com seriedade. E depois disse uma frase. Nada disso foi culpa sua. Você já fez muito bem. Naquele instante, um canto do meu coração pareceu ser preenchido por alguma coisa. Ficamos juntos. Namoro, morar juntos. E depois o pedido de casamento. No dia do pedido, eu a levei à minha terra natal, ao túmulo do meu avô. Ajoelhei diante do túmulo e a apresentei ao meu avô. Vovô, esta é minha namorada. Ela se chama Warner. É uma pessoa muito boa. Quero me casar com ela. Shaw Warner ficou ao meu lado. Com os olhos vermelhos, também se ajoelhou e fez 3 reverências ao meu avô. O vento estava muito forte naquele dia. Fazia o mato diante do túmulo farfalhar. Eu sempre senti que era meu avô me respondendo, dizendo bom, bom, bom. Meu neto tem futuro. Quando eu tinha 32 anos, nós nos casamos. A cerimônia não foi grande. Convidamos alguns parentes próximos e amigos. Os antigos colegas de quarto vieram todos. Lissana ainda foi meu padrinho. No casamento, ele bebeu demais. Passou o braço pelo meu ombro e disse... Lin Feng. Fico mesmo feliz por você. Você finalmente conseguiu sair dessa... Eu sorri e disse... consegui sair dessa... Um ano depois, Shaw Warner engravidou. 10 meses depois, nossa filha nasceu. Dei a ela o nome de Lin Sizi, Cielci de saudade, para homenagear meu avô. No momento em que segurei minha filha no colo, de repente comecei a chorar. Uma sensação que eu nunca tinha vivido em mais de 30 anos. Então era isso estar ligado pelo sangue. Então era isso ser necessário para alguém. Então era isso uma família... Olhei para a pequena nos meus braços e pensei que eu com certeza seria um bom pai. Jamais deixaria ela passar por tudo que eu passei. Eu daria a ela o melhor amor, a melhor proteção, para ela crescer sob o sol e nunca saber que existe esse tipo de escuridão no mundo. Warner estava deitada na cama do hospital. No que está pensando? Estou pensando que a coisa mais sortuda da minha vida foi ter sobrevivido àqueles dias difíceis e então ter encontrado você. Ela estendeu a mão e segurou a minha. Eu também. Do lado de fora da janela, a luz do sol caía bem sobre nós 3, quente e brilhante. Naquele momento, de repente, senti que todo o sofrimento de antes tinha valido a pena, porque ele me transformou em quem sou hoje. Me ensinou a valorizar, me fez encontrar quem eu precisava encontrar. Me deu esta família que pertence a mim, o que o destino me devia. Eu mesmo recuperei, e ainda consegui mais. Nunca desista de si mesmo, porque você não sabe, depois de superar tudo, que tipo de paisagem estará esperando por você. Mano, o que vem por aí vai explodir sua mente. Quer a continuação agora? Então mostra a força do bando e metralha o like. Aproveita, se inscreve para não perder nada e a gente se vê no próximo capítulo. Fui!